noite, pessoal! Estamos aqui novamente com o podcast Jovens na Tecnologia, que tem como premissa inspirar as pessoas a entrarem na área da tecnologia. Eu sou o Will. E eu sou a Lavínia. Eu sou o Paulo. Isso mesmo, a gente sempre acerta, tá bom? E a gente nunca treina. Isso é maravilhoso. Paulo, estamos aqui hoje com você. Você é desenvolvedor. Queria saber um pouquinho mais da sua história. Então, se apresenta, fala onde você está, o que você faz, o que você come. Vamos lá. Nossa, o que eu como é a única Brincadeira. informação que eu não vou poder dizer, mas Tudo bem. eu sou desenvolvedor full stack. Eu já trabalho com tecnologia faz 4 anos. Já comecei um pouquinho antes, mas de forma corporativa fazem 4 anos que eu trabalho com tecnologia. Eu comecei, assim, uma motivação muito, talvez, idiota, mas assim, eu era uma pessoa que sempre gostei de computador, no geral, não exatamente software e nada do tipo que eu trabalho hoje, né? Então, antes eu gostava de montar computador, gostava de jogar, gostava de fazer qualquer coisa menos desenvolver e trabalhar com isso um dia, né? Talvez abrir uma técnica um dia, eu pensava nisso, né? Mas minha mãe chegou um dia e falou: não, você fica o dia todo no computador. Eu tava com 15 anos. Eu vou te botar na ETEC, porque aí pelo menos você vai ganhar dinheiro com isso um dia. Então, Visionária, visionária. então minha mãe pegou, me inscreveu na ETEC, aí falou: você vai lá fazer a prova assim? Aí eu me inscrevi, na verdade, né? Vamos ver, né? Tá bom, né? Vamos ver. Tava com 15 ou 14 anos, segundo ano do ensino médio. Eu fui, falei: não tenho nada pra fazer mesmo. Em casa fico só fazendo nada o dia todo, né? E, e eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, só que o estudo não ia me levar a uma remuneração legal em um emprego, sabe? Uma especialização que leva você a uma remuneração legal no emprego. Por isso que minha mãe se preocupou tanto com a ETEC. Então, dica do ano aí, se você tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio, faça um curso técnico, faça um curso profissionalizante, nem que seja um Sebrae da vida, pelo menos para você entender o que você quer, ou você já não seguir uma carreira, porque muita gente se arrepende de seguir faculdade numa área, sendo que às vezes o curso técnico já resolveria essa dúvida, Uhum. antes de você ter 18 E anos. até uma pausa, né? Todos aqui então somos etequianos. No meu caso, eu fui do ETIM, que era o ensino médio, mais o técnico na própria ETEC. Pelo que você está falando, você só fez o técnico na ETEC, né? Isso, eu Tá. estudava de manhã no ensino médio, de noite na ETEC e de tarde eu fazia um inglês 3 vezes por semana no céu. Olha que legal. Teve outro convidado nosso, o Lucas, que ele hoje tá atuando como tech lead, que ele também fez o técnico na ETEC, né, aqui da região. Então, é uma opção, tá? Quando você quer começar, quando você quer conhecer um pouco mais a área, e já te deixa bem mais preparado quando você for iniciar no mercado de trabalho e for iniciar uma graduação, né? Pode continuar. Você Lembrando que também ETEC e pode falar. Sebrae são gratuitos, tá? São gratuitos. Só você tem que pagar a taxa de inscrição. Isso que todos têm, porque senão, né? Tudo que é público tem que pagar uma taxa de inscrição, geralmente, também. Tem essa, né? Então, uma dica que eu dou é para quem está indeciso, faça a ETEC separada do ETIM, porque aí você pode trocar de curso, reaproveitar as matérias sem necessariamente desistir do seu ensino médio, senão você vai ter que conviver com aquilo até o final do ensino médio. Faça o ETIM só se você tiver certeza do que você quer. E se você estiver no terceiro ano, às vezes no meio do terceiro ano, faça igual, gente, faça igual, que vai ser bom, tá? A ETEC geralmente ela ensina muito comportamental, ensina muito sobre postura, ensina muito ética de trabalho, coisas importantes que por mais que no começo da carreira não tanto, conforme você for evoluindo, você vai ganhar grande destaque por causa dessas coisas. É verdade, turma. E tem uma diferença que o ETIM, o curso técnico, dura os 3 anos e o curso técnico separado é 1 ano e meio só, não é, Paulo? 1 ano e meio, 1 ano e meio. É bem mais curto. Legal. E aí, então, você estava nessa vida da ETEC. Me conta um pouquinho mais sobre o que você achou do curso e o que você acha que te ajudou a seguir na carreira de trabalho e te influenciou a seguir nessa área, né? Continuar nessa área. Eu achei o curso incrível. Eu trabalhei como voluntariado lá, trabalhei consertando computador, que é uma coisa que eu já gostava de fazer antes. Pegava 1 milhão de computador que as empresas jogou fora e montava um que funcionava para doar para os alunos que não tinham E condição. nenhum pegou fogo, E né? eu montei dois que funcionava, Funciona. incrivelmente. Olha, que Montei dois bacana. que funcionava. E a gente conseguiu fazer doação. Não sei se doou, na verdade. Se estava pronto, teoricamente iam doar para alguém. Então,
o meu papel estava feito, né? Um era Celeron, um outro era um AMD, antigaço FX. Então, foi assim que comecei. O primeiro experiência, entre aspas, de trabalho foi um voluntariado. É legal que você começa a aprender muito com. Ali no caso era um professor, os voluntariados da ETEC valem a pena você fazer, porque você aprende muito sobre, que nem eu aprendi muito de hardware ali. Eu aprendi como é que você escolhe o processador, o que tem a ver a placa-mãe, o que ela faz, memória, mais até do que na matéria que tinha na própria. Porque a gente pegava na mão, né? Então a matéria, por mais que ela ensinava teoria e te levava no laboratório, mas era tempo limitado. Ali você estava todo dia mexendo. Então você aprende bem mais. Uh, Quando é que eu soube que era a coisa certa para mim? Eu acho que, sinceramente, quando eu vi que eu era muito melhor que as outras pessoas, eu tinha muita facilidade. Mas fala, nossa, Paulo, mas que arrogância. Não, não. Você tem que reconhecer no que você é bom e você tem que usar aquilo para o seu próprio bem. Se você não reconhecer que você é melhor que as outras pessoas naquilo, por que alguém vai te pagar um salário para fazer uma coisa que qualquer um faz? Por que vão contratar você e não qualquer um? Isso que você tem que pensar, você tem que dar o seu valor. Então você tem que entender, pô, né, às vezes eu não vou ser melhor no software, mas, nossa, eu manjo muito de montar computador. Você pode pensar em abrir uma técnica, trabalhar com uma técnica, futuramente fazer engenharia de software, por que não? Então você tem que entender o que você é bom e seguir naquilo. Teve gente que descobriu que é muito bom em prototipar, porque a gente tem na ETEC atividade de todo jeito, que é prototipar, engenharia de software, ML, cara ali de analista, análise, né? A gente tem desenvolvimento, a gente desenvolve uns softwares bem com uma tecnologia bem antiga, geralmente. Hoje está melhorando, hoje eles estão colocando React, as tecnologias mais recentes lá nos cursos, mas quando eu fiz ainda era Java com aquele JSP, com uma apostila que tinha 20 anos de idade, uma apostila que o professor dava para a gente, que tinha 20 anos de idade. Então, eu gostei muito de programar e eu gostei da área de software, porque eu vi que é uma coisa que eu me destacava. Então, uma coisa que eu vi que eu era eu tinha mais facilidade, eu tinha mais desenvoltura com banco de dados, com software, com engenharia, do que nas outras áreas. A área de análise eu era tipo assim, horrível. Engenharia de software, eu fazia um ML, diagrama, odiava, mas é um mal necessário, né? Aprendemos e vivemos. Depois disso, eu passei ali um tempo só com o ensino médio. Então foi um tempo meio de limbo, um tempo meio de reflexão, um tempo meio tipo assim, pensar, pô, será que é isso que eu quero para minha vida? E eu senti falta de fazer aquilo, porque era muito legal. Assim, era muito legal. Eu até tinha recebido uma proposta no final da ETEC de uma empresa para mim começar a trabalhar. Só que eu ia assim, formatar computador, instalar sistema, fazer umas coisas bem basiquinhas. Da DB Software, de uma empresa aqui de Fernandópolis. Só que o que aconteceu? Ou eu terminava o meu TCC, ou eu ia no primeiro dia lá, porque eu pedi uma semana, o cara nem uma semana me deu pro primeiro dia. Ele falou, você tem que começar na segunda, e é a segunda. E aí eu tinha que terminar meu TCC, faltava bem pouco ali, eu sabia que eu ia conseguir no tempo, se eu não fosse lá. E eu decidi literalmente abandonar, o pior erro que eu fiz, de longe, ou talvez não, abandonar a primeira oportunidade de emprego e seguir para terminar o meu TCC, para não abandonar também os meus colegas, porque é sacanagem, pô, tá todo mundo ali dependendo do TCC para formar. Eu vou pegar seu vacilão que, em vez de acabar o TCC, fui lá num cara que na sexta-feira me ligou querendo que eu fosse lá na segunda já trabalhar para ele. Uma dica, tá? Oportunidades que não te dão tempo de pensar normalmente não são boas oportunidades. Pense nisso. E na minha ideia, tá? Na minha concepção, você não fez errado, tá? Nunca deixe seus colegas na mão. E aí, eu trabalhei com você, Paulo, eu sei um pouquinho da sua história, mas tá um pouquinho difuso na minha mente. Quando então que você começou a ter a sua primeira oportunidade de fato e você começou a fazer a faculdade? Depois que acabei a ETEC, justamente na finalização de TCC, eu fiquei 6 meses desempregado, estudando só no ensino médio. Continuei estudando programação, continuei fazendo ali. Só que assim, hoje eu tenho noção que com o que a gente aprendeu ali no curso ali é meio tipo assim, não é o que você usa no mercado. E aí eu entrei na faculdade. Na faculdade, eu entrei na FATEC, uma faculdade pública segue a mesma linha do Centro Paula Souza, que é Eu sou da ETEC. fatecano, e... Então, a FATEC é bem, bem legal. A mesma coisa, as mesmas coisas que eu falei da ETEC servem para a FATEC. E é pública também, eu só pagava a van para ir para outra cidade. Se eu morasse na cidade vizinha, eu iria lá de graça, basicamente. E eu tinha certeza do que eu queria e me inscrevi na FATEC. Fui e falei, não, vou fazer faculdade disso, vou seguir, vou conseguir um emprego nisso. E na FATEC eu consegui a minha primeira oportunidade de estágio, pela minha desenvoltura e por eu ter continuado estudando,
e pela facilidade, no final do meu primeiro ano, eu consegui a minha primeira oportunidade de estágio. Então é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Geralmente as empresas buscam a pessoa ali no terceiro ano, no quarto ano, no caso do ADS, no terceiro ano mesmo, que é o que eu estava fazendo, que é o tecnólogo, que é um curso mais curto. E no caso do bacharelado, geralmente é ali no quarto ou no quinto, porque aí você concluiria a sua faculdade junto com a sua contratação. Né? As empresas têm essa estratégia e é uma estratégia não ruim. Então, te contratam um ano antes de você ser graduado. É um tempo muito bom para você mandar currículo enquanto estudante de faculdade, se você não tem uma oportunidade ainda. Que é aquele um ano antes, mas você pode conseguir antes, que foi o meu caso, porque eu peguei, fiz um teste técnico ali, passei, gostei, só que eu apliquei para uma vaga de analista. E o que me levou onde eu estou hoje? Foi a honestidade. Por mais que eu estava numa vaga de analista, passei e a pessoa me perguntou na entrevista: é isso que você quer para sua vida? É isso que você gosta de fazer? Eu cheguei e falei: não. Eu falei: não. Isso era um diretor da empresa da New M, que é uma empresa que era daqui de Rio Preto, né? Falecida New M. E eu peguei e eu falei: não é o que eu quero para minha vida. Eu quero ser desenvolvedor. Eu estou entrando aqui como uma primeira oportunidade de trabalho e eu quero no futuro ser desenvolvedor. E aí ele já mandou, ele devolveu a minha sinceridade com sinceridade e falou: ó, não é isso que a gente quer é uma pessoa que quer seguir carreira na área e não uma pessoa que quer passar aqui de forma passageira para depois mudar de área. Não é isso que a gente quer. O resultado disso foi que isso foi no mês 8 ou 9, agosto. Em dezembro, eu recebi uma proposta direto, sem passar por processo seletivo, eu recebi direto a proposta de estágio para trabalhar como desenvolvedor, porque abriu uma vaga como desenvolvedor de software. E a pessoa tinha gostado de minha entrevista, tinha entendido o meu lado técnico, e eu só tive que fazer o teste técnico direto. Não precisei ficar passando de novo por todo o processo seletivo. Eu fiz só o teste técnico, uma vez que eu passei, aí eu já fui direto para dentro da empresa. E aí que eu comecei na minha primeira oportunidade, mesmo ali no primeiro ano ali da faculdade, no final do primeiro ano da faculdade. Legal, e até um comentário, né? É super positivo a gente ser sincero com o empregador e é muito mais positivo também a gente ter essa sinceridade, porque, gente, é super normal a gente fazer um estágio de uma área que a gente não quer, pra gente descobrir, e vai ter empresa que tudo bem com isso, vai ter empresa que não vai estar tudo bem com isso, mas você tem que tentar, você tem que tentar alguma coisa, né? E que bom que nesse caso você foi ouvido e você conseguiu seguir na carreira ali de desenvolvedor, né? Iniciou esse estágio. Então, agora chegamos ali na parte de desenvolvimento. Você fez a sua faculdade, você finalizou. O que você achou da faculdade com as tarefas ali do seu dia a dia? Você se sentiu É, mais preparado? só uma coisa antes. Claro. É, depende do quanto você estiver desesperado. Tem muitas faculdades que exigem o estágio para formar. Se você estiver exigindo o estágio para formar e estiver perto de formar 6 meses ou menos, 8 meses, você já começa a acender uma luz meio amarela. Gente, falem o que o empregador quer escutar, leiam uma vaga, vê. Você tem que saber isso, isso, isso. Gente, eu não sei. Gente, corre atrás de estudar, lê, entende, se brifa prepara um pitch convincente que você é aquele cara certo para aquela vaga. Porque por mais que, nossa, Paulo, mas é ruim mentir. Porque você conseguiu sem mentir. É situacional, gente. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Se eu tivesse no meu último ano, precisando de um estágio para me formar, e outra, era uma entrada às vezes para o mercado de trabalho, por mais que uma coisa que eu não queria, eu teria mentido e falado: eu quero ser analista, eu amo essa área, amo modelar o requisito, amo fazer os épicos lá, abrir as coisas no Jira e tudo mais, amo fazer isso, amo documentar software e tal, falar o que tem que fazer, falar com o cliente, adoro conversar com o cliente, antes eu era muito mais tímido. Mas eu ia falar isso porque, gente, às vezes é melhor você segurar o que você tem no desespero do que você ficar esperando sempre chegar a oportunidade certa, porque depois que você encerra a faculdade, é muito difícil conseguir um estágio, Sim, depois que encerra seu período. sim, isso é fato. Você perde uma janela, né? E o estágio é uma possibilidade legal de entrar na área, por mais que não a única. Exatamente. E eu queria reforçar também com esse comentário e sugestão duvidosa do Paulo, tá? Que em muitos lugares a gente vê falando sobre o quanto o networking importa muito na nossa projeção e evolução de carreira. E a oportunidade que o Paulo teve, por mais que ele fosse sincero ali, a abordagem que ele teve, independente da abordagem, ele criou um networking
com aquela pessoa que ele fez a entrevista. E com isso ele conseguiu a oportunidade posterior. Então, foquem sempre em estratégias de construção de network para vocês conseguirem primeiras oportunidades ou também evoluírem na carreira. Porque muitas vezes a gente faz muito bem, só que se a gente não mostra, a gente não fala, não conversa, não tem certas conexões, nós não conseguimos evoluir no ritmo esperado. Corretíssimo. Assina embaixo. Qual que foi a pergunta, Will? Então, voltando, né? Agora você entrou na área de desenvolvimento, você conseguiu seu estágio. Me fala um pouquinho sobre o que você achou do curso que você fez na FATEC, do que você achou da faculdade, versus o seu dia a dia como desenvolvedor. Eu acho que a área de tecnologia é muito diversa, então os básicos, por mais que pareça idiota, o Solid, os princípios de programação orientada a objeto, é bom você aprender, que é isso que vai te importar. Que nem eu falei, gente, postura, ética profissional, é isso que é o legal que a faculdade vai te ensinar. A faculdade não vai te ensinar a parte técnica. A faculdade pode muito bem te ensinar a programar e você, numa desenvoltura, você ser muito bom naquilo e conseguir pegar rápido. Só que é difícil. Uhum. A faculdade, de fato, te ensinar a programar bem, sabe? Ainda mais no mundo como é hoje com o chat GPT, que o pessoal ele pega, tá difícil, chat GPT. Então, uma dica, tá difícil, não use o chat GPT, porque é isso que eu fiz, eu aprendi na marra, na porrada, pesquisando, tomando erro e tentando de novo. Foi assim que eu fui tendo noção para aprender a programar. Então, eu não era programador Java mais, ali no começo da faculdade, no primeiro ano, no caso, né? Era um programador, tanto que o teste técnico foi em PHP. E eu consegui ir bem no teste técnico, por exemplo, que é a tecnologia que a empresa utilizava, e usa até hoje, né? Então, assim, toma cuidado com isso, gente. Vocês vão aprender muita coisa, só que a primeira experiência vai te ensinar muito mais. Vai te ensinar mundo corporativo. O que é o mundo corporativo? Deu ali um mês e meio de trabalho como estagiário, eu tomei um feedback negativo em meio de outras pessoas, de um gestor, que a outra pessoa veio me perguntar se eu estava bem, por exemplo. Só que o gestor tinha razão? Sim, no final. Então, gente, tudo depende de como é que você vai lidar. Você tem que aprender o emocional, que um exemplo disso foi eu aprendendo a lidar com o meu próprio emocional e também não tentar, tipo assim, colocar muita carga emocional dentro dos projetos. Eu não fazendo isso, não fiquei tão chateado, porque eu enxerguei só os fatos. Então, a inteligência emocional foi uma coisa que foi me ensinada bem rápido, por causa do ritmo dos projetos que a gente entrou, que era bem acelerado, mas era muito bom de se trabalhar, porque você aprendia muita coisa. O treinamento, aliás, a gente teve o treinamento primeiro e depois comecei a atuar no projeto, né? Nesse primeiro projeto eu aprendi muito sobre inteligência emocional. Foi a primeira coisa que eu aprendi a lidar sobre a energia. Como assim energia? Energia é animação. O quanto você está animado ali, como é que você se porta, como é que você comunica com outra pessoa uma notícia. Por exemplo, você chega numa pessoa e fala que tá ruim. Você não vai falar todo feliz, alegre, gritando, saltitando. Você vai falar de uma forma mais estratégica, você vai falar de uma forma mais já propondo uma solução para o problema ou possíveis soluções. Uhum. E E eu achei importante a vertente do que você está comentando, porque você está focando muito nessa questão da primeira oportunidade. Né, que a primeira oportunidade vai te trazer mais experiências. E eu acho que a escolha da FATEC também foi por isso. Porque, na sim, minha opinião, que eu também escolhi fazer FATEC, foi porque eu via uma possibilidade bem maior de eu fazer estágio logo nos primeiros momentos, né? E você conseguiu isso. E aí você também está falando da sua evolução não somente técnica, mas também uma evolução interpessoal, né? No relacionamento ali com outras pessoas. E aí eu queria te perguntar, nesses primeiros momentos de estágio, qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu? O que ocasionou, né, esse feedback? O que você achou desses primeiros meses como estagiário? eu acho que foi muito enriquecedor, porque você começa a entender como é que o mundo funciona. Você olha um código que está com uma estrutura diferente de tudo que você já viu, cada código é único, cada projeto é único, cada estruturação é única. Então, você vai começar a escutar um monte de nome que você nunca viu. Você vai ver um negócio, é meio desesperador. Você vê um negócio que você, teoricamente, era para mim saber. Eu aprendi na faculdade, você não vai saber nada sobre, você não vai fazer ideia. Você vai ter que começar a ter conceito de como rodar o código, um pensamento meio de DevOps. Então, eu acho que as coisas mais preciosas que eu aprendi no primeiro momento de carreira ali foi, primeiro, o técnico, foi o essencial, foi a inteligência emocional, igual eu tinha falado, e por último, no início de carreira ali no estágio ainda, foi aprender a lidar, como é que eu absorvo conhecimento de profissionais mais sêniores.
Então, isso foi, eu acho que, na verdade, o ponto mais importante, porque você pode trabalhar com muitos profissionais que são melhores que você, são sêniores, são plenos nesse caso, ou até júniores, e você não absorveu o conhecimento deles. Então, uma coisa muito importante para mim foi absorver o conhecimento de quem já estava ali, entender a visão deles, e não perguntar só para uma pessoa. Às vezes você pode perguntar a mesma coisa para duas pessoas para entender como é que eles pensam. Uhum. E muitas vezes a resposta vai ser diferente. E essa postura minha é mais uma postura até de humildade, de conhecer o próprio conhecimento, de saber até onde eu sei e até onde eu tenho que aprender com o outro, né? Exatamente, também. Então, eu acho que o estágio me ajudou muito nisso. Esse que foi. Acho que o resumo do meu estágio foi isso, né? Uhum. Aprender a lidar com esse tipo de coisa. Ah, depois eu fui contratado, depois nesse primeiro ano desse estágio eu fui contratado previamente, né? Eu combinei ali com o meu gestor, fui bem transparente com ele, falei, ó, eu tô querendo ser contratado, porque conforme você vai sendo estagiário, você vai pegando confiança depois de alguns meses. Se você não tá pegando essa confiança, gente, estuda, se dedica até você pegar a confiança para fazer um requisito simples e garantir que esse negócio vai ir sem um defeito, sem alguma coisa bizarra. Um requisito simples, no caso, um requisito seria essa uma tela que cadastra, edita, visualiza e deleta, né? Um CRUD. Fazer um CRUD facilmente. Consigo fazer dentro do meu projeto que está estruturado do jeito que a empresa estruturou. Consigo pegar e adicionar um campo a mais no formulário com uma mão nas costas, sem precisar ficar consultando LLM, sem precisar ficar consultando meio de terceiro. Você aprendeu isso, pegou essa confiança, a gente começa já a alinhar com o seu gestor. Porque você vai começar naturalmente a assumir responsabilidades que não são mais estagiário porque você está dando conta. O desejo de toda empresa é que o estagiário comece a andar sozinho. Só que a partir do momento que você está andando sozinho, você tem que comunicar. Porque senão você vai ficar 2 anos nesse estágio, 1 ano e meio nesse estágio, ou às vezes um estágio que era para durar 3, 4 meses, e iria durar esse 1 ano inteiro, porque você não levantou a mão e falou, ó, eu tô a fim de ser contratado, entendeu? Quero seguir com o meu processo de contratação, quero saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso evoluir. E nesse momento você tem que ser humilde e perguntar, o que eu preciso a mais? E não na postura de quero ser contratado, entendeu? É na postura de o que eu preciso para ser contratado, eu tenho esse desejo. É ser bem transparente, mas não de uma forma direta. Tipo assim, ó, vamos dizer, por exemplo, ó, eu tô fazendo isso, 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 não fui contratado, nossa, meu, estou chateado. Tipo assim, não adianta você falar dessa forma. Você tem que falar de forma estratégica, é a mesma coisa. Ó, estou com muita autonomia, já estou conseguindo fazer as demandas muito bem, eu tenho o desejo de ser contratado, quero saber se tem alguma coisa que eu posso fazer. Então, Uhum. gente, sejam estratégicos quando vocês forem comunicar a gestão. Nesse Isso. caso, eu... E Pode falar. muito bom você ter falado isso, porque o gestor não é seu pai, né? Ou a gestora Sim, não é sua mãe, né? Então, entenda os seus sentimentos, entenda o que você queira e já leve isso, né? Leve com a inteligência emocional. Muito bem. exatamente. Então, eu cheguei no diretor, que era nesse caso meu líder direto, e comuniquei ele. Falei, ó, eu quero ser contratado. E foi feito um plano realmente para eu ser contratado, porque realmente faltavam coisas. Só que você não enxerga até alguém te falar. Porque a pessoa já viu 300 dev passando ali pelaquela empresa. O gestor já viu 30 dev, já sabe o que o júnior é, sabe o que o plano é, sabe o que o sênior é. Quando você está entrando no mercado, por mais que não, mas eu tenho aqui escrito aqui, ó, no plano de carreira da empresa, o que é o júnior? Gente, não se apegue nisso. Você tem que demonstrar ser um júnior mais do que está no papel, demonstrar ser um pleno mais do que está no papel. Você tem que passar o sentimento que você é um júnior. Por Tem que exemplo, parecer antes de ser. exatamente. Por exemplo, pô, fulano ele entrega, mas toda vez dá defeito, dá problema. Pô, por mais que, sei lá, lê lá no plano de carreira da empresa, saber a linguagem de programação, saber não sei o que, saber não sei o que, saber Scrum, tá, mas e o sentimento do seu gestor? Como é que ele tá? Como é que ele tá em relação a você? Ele tá bem? Ele tá achando que suas entregas estão boas? E aí você pedir esse plano, às vezes só é um gatilho para ele só te contratar. Ele fala, pô, é verdade. Porque ninguém é o dono da sua carreira, a não ser você mesmo. Ninguém vai se importar com a sua carreira, só você. O gestor, ele tem sim uma questão ali de gerenciar você dentro da empresa, mas o único que vai querer crescer na carreira, na sua própria carreira, é você. Então você que tem que trabalhar nisso, não é o seu gestor. O gestor não tem a obrigação de olhar que você está fazendo bem e ir lá e te promover. É claro que acontece, mas ele não tem obrigação nenhuma. O trabalho dele não é te promover, o trabalho dele é gerenciar pessoas. Então, você que tem que se promover, você que tem que mostrar o trabalho, você que tem que mostrar
o porquê que você merece mais, o porquê que você talvez mereça uma nova posição. Então, isso que eu fiz foi feito um plano. Eu melhorei questões de comunicação, melhorei questões de até de técnico, que eu achava que eu estava super confiante, e tinha a questão técnica que eu não sabia. Então, eu melhorei isso também, porque foi feito um alinhamento ali com uma pessoa técnica que estava comigo, e após esses 3 meses, né, foi feito o plano de carreira de 3 meses, eu fui contratado por comunicação. Senão, talvez eu teria ficado 1 ano nesse estágio, talvez 2, talvez 1 ano e 3 meses, talvez 1 ano e 6 meses. Então, gente, comuniquem. A partir do momento que eu fiquei como júnior na empresa, eu comecei a assumir bastante responsabilidade, porque a pessoa que estava comigo, que era um pleno, ele foi para outro projeto. Então, eu acabei ficando abandonado num projeto de um cliente muito importante, sozinho. Então, eu fiquei ali, só que eu já tinha autonomia. Tava tudo bem, porque eu já tinha autonomia. Até por isso que eu pedi para ser contratado, né? Fiquei sozinho por um momento. E aí eu acho que você pode brilhar. Quando você, por exemplo, putz, mas será que é certo o Júnior ficar sozinho naquele projeto tão grandioso? Gente, mas é aí que você tem todos os argumentos para depois você virar pleno, depois virar sênior, depois você virar, subir na sua carreira. Uma dica que eu falo para todo mundo é jogue o jogo empresarial, gente, o jogo corporativo, né? Você, para ser promovido, geralmente, você quer ter uma carreira por muitos anos numa empresa, ser promovido constantemente, você vai ter que engolir muito sapo, você vai ter que fazer coisas que estão, às vezes, acima do seu cargo, porque a empresa, ela olha para você, te contratou como júnior, por exemplo, que nem foi o meu caso. Qual a motivação dela para te contratar como pleno, sendo que você vai continuar fazendo a mesma coisa, sendo a mesma pessoa, de júnior para pleno? Então você tem que convencer a empresa a fazer isso. Você tem que convencer seu gestor a te colocar de pleno, não você. Como é que você convence ele? Né? Isso é uma dica muito importante para quem está começando a carreira. Isso é uma dica que eu aprendi recente. Essa que é a parte curiosa, né? Gente, não chega no seu gestor e pede aumento. Ai, quero aumento, quero aumento, quero aumento, quero aumento. Não tô feliz, enfim. Não chega assim, gente. O que adianta? Quero aumento. O gestor pode te dar R$ 100 de aumento e falar, eu te dei um aumento. Ele pode te dar R$ 500 de aumento e te dar aumento, porque você não está sendo objetivo com ele. O gestor, por mais, às vezes ele também pode pensar, putz, ele quer um aumento muito grande. Às vezes eu não vou, e ele pode ter essa cabeça de expectativa, porque, putz, ele quer um aumento. Aí ele pensa na cabeça dele o valor, fala, putz, será que dá para dar esse aumento? E tanto, e tanto. Só que ele não sabe o valor que você quer. Quando vocês forem, gente, pedir uma promoção, quando vocês forem pedir alguma coisa, sejam estratégicos. Quando eu fui de júnior para pleno, foi no momento que eu já estava com total domínio sobre o projeto e, que nem eu falei, eu fiquei 2 anos do projeto. Então, eu fiquei 2 anos no projeto, eu já tinha domínio total das regras de negócio na minha cabeça. Eu sabia mais que o analista que tinha entrado há 3 meses, porque eu já codava tanto tempo no projeto e eu me envolvia com as outras áreas. Eu não era só código. Eu queria saber do produto, eu queria saber da dor do cliente. Isso é um diferencial muito grande, você entender a dor do cara que está usando, por que ele está usando, como ele está usando, o que ele vai sentir quando receber uma mensagem de erro, como é que vai ser feito para ele. Você entender que é, como que isso vai chegar no cliente final. Isso é muito importante para quando você está de júnior. Muito importante. Fazer um negócio bem feito que funciona. E eu levantei a mão aqui porque eu queria perguntar um negócio sobre o dia a dia como desenvolvedor, né? Porque você citou que você não ficava somente no código, você também tinha interesse nas outras áreas, por isso que você tinha domínio da regra de negócio. Então, me conta um pouquinho sobre qual que era e qual você acha que é sua responsabilidade enquanto desenvolvedor. Não precisa ser enquanto desenvolvedor estagiário, júnior, pleno, não. Como desenvolvedor, você é o desenvolvedor responsável sobre aquele projeto. Qual a sua responsabilidade? Qual o seu dia a dia? Se você é o responsável, você é diferente de um desenvolvedor comum. Isso começa por aí, na minha opinião. Se você tem que ter alguém que é responsável pela demanda grande, você tem que ter alguém que é responsável pelo projeto, que seria um tech lead. Então você tem que ter alguém responsável, porque você vai chegar na pessoa, você não vai precisar ficar falando para o time as 3 outras tarefas. Por exemplo, hoje eu estou atuando numa squad que o tech lead chega em mim e pergunta, como é que está a tal demanda? Eu falo, a gente tem a expectativa de entregar tudo amanhã, mas a gente tem esse e esse impedimento. Impedimento que não era meu, era do outro dev, só que eu sabia tudo o que estava acontecendo, porque eu era responsável pela demanda. Então, muito importante você ter o cara responsável pela demanda, ou pelo projeto, que é acima, e o dev normal.
A gente tem que ter esses papéis. Não é todo mundo que tem que ser responsável por tudo. Não é todo mundo que tem que ser responsável pela entrega. Não é todo mundo que tem que ser só um desenvolvedor normal. Como eu estava sozinho, né, a maioria do tempo, tirando em grandes entregas que vinha o desenvolvedor sênior, sim, me ajudou muito nisso aí. E nem toda vez que ele vinha, eu puxava o máximo dele possível, falava horas conversando com ele sobre código, padrão, coisas que eu nem entendia, porque eu não tinha experiência, então eu não entendia muita coisa que ele falava, só que eu tentava absorver coisa que hoje faz sentido. Depois de ter anos de experiência na área, por mais que às vezes você fica chateado, putz, eu tô aqui faz um ano, mas olha a minha responsabilidade. Gente, ter anos de experiência na área faz diferença. Isso é um fato inegável. Pelo menos ali nos seus 3, 4 primeiros anos ali, depois você pegar a experiência. E o que eu fiz? Parei para estudar de novo Design Principle, Design Pattern, que é o básico, você vê com uma visão completamente diferente o que é o Solid, o que é o Strategy Pattern, Adapter, Factor, tudo o que envolve esses padrões é muito diferente. Então, esse que é um ponto de atenção, tá? Não se prendam tanto à experiência, mas ela é muito importante. Então, às vezes, não fique chateado porque o seu gestor não te colocou de sênior, sendo que você está assumindo o papel de sênior, mas você tem 2 ou 3 anos de experiência. Não fique chateado com isso. E atenção nisso também. Como eu estava falando, voltando, né, pro assunto, perdão pelo TDAH, né, que é muito difícil. O dia a dia do desenvolvedor comum, o que ele vai ser? Ele vai ter que saber os ritos da Scrum, do Kanban, ou da metodologia que estiver usando, pode ser cascata. Ele vai ter que entender o papel dele dentro desse ambiente, seja qual for. Às vezes você vai trabalhar com Scrum, Kanban, Scrumban, com Gira, com Mantis, com Azure DevOps, seja o que for, você tem que entender qual que é o seu papel, como é que usa a ferramenta que vocês estão usando para organizar, seja um bloquinho de notas, seja um TXT, seja o que for, você tem que entender o seu papel ali. Como assim? Você tem que ter o processo, você tem que mostrar o que você está fazendo as coisas de acordo com o processo. Então, por exemplo, você vai lá e fez um monte de coisa, mas está tudo lá em desenvolvimento. Lá, tá todo mundo vendo que está em desenvolvimento. Então você não fez. Então você não fez nada. Então isso mostra o quê? Que o nosso fulano está enrolando. Sendo que é só pegar e arrastar um card no Arrasta um Gira. card, gente, qual a dificuldade? O Exatamente. Scrum Master agradece. E marca o tempo. Gente, mas isso demora. Gente, se faz parte do processo da empresa, a empresa está ciente que esse tempo está embutido no tempo da sua entrega. Eu, quando preenchi os tempos nos cards, eu colocava 5 minutos a mais, porque eu tinha que ir lá organizar a branch, tinha que organizar o tempo do card, tinha que colocar várias coisas depois de colocar o tempo de fato no card, porque eu sabia que ia demorar esse tempo. E a empresa está ciente disso. Se ela colocou o processo, ela está ciente que o processo vai onerar esse tempo, mas é importante para a estratégia, para a visão e para a métrica. É muito importante para a empresa ter tudo isso certinho. Se você é um cara que você pode ser o melhor desenvolvedor do mundo, você não move os cards no board, no Gira, vou usar de exemplo que é o mais comum, direito, você não comunica suas atividades direito, você é muito difícil de ser promovido. Porque o gestor está constantemente em conflito com você. Porque você não mostra o que você está fazendo, mas está fazendo. E aí ninguém sabe o que está feito e o que não está feito. Ninguém sabe se vai atrasar, se não vai. Ninguém sabe. Não tem como você ter estratégia se você não sabe o status atual. Ou a previsão de status futuro também. Então você não tem como ter estratégia. Então, primeira coisa, entender como é que usa o ferramental da empresa. É o mais importante, eu acho, de tudo. É o que eu mais sinto falta nos desenvolvedores hoje. No caso, eu trabalhei recentemente. Literalmente, usar a ferramenta de forma correta. Que nem eu falei, gente, mas tem que marcar em 3 lugares. Marca nos 3 lugares. A empresa está ciente que esse é o processo dela. Segunda coisa que o cara precisa ter é o técnico, igual eu tinha falado. E o que ele precisa saber? Ele precisa receber uma passagem, seja qualquer um que for. Seja o card pode ser uma passagem, se for muito simples. Eu tenho que receber esse conhecimento, seja alguém me falando, seja um documento, seja os endpoints ali num Swagger e falando o que precisa fazer. Eu preciso entender o que tem que ser feito, qual que é o impacto disso no negócio e por que eu estou fazendo aquilo. Se você não souber o Agora você já está porquê, falando do desenvolvimento de fato, né? Para desenvolver alguma coisa, desenvolvimento. você precisa que alguém te passe o que fazer. Isso, mas primeiro você precisa saber mover o board. Sim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que eu vou fazer? Eu preciso ter claro na minha cabeça. Eu preciso conseguir imaginar o código, por mais que é difícil às vezes, no começo. Tá, eu preciso cadastrar um cliente. É um tipo novo, então eu preciso criar uma coluna do banco e lá na tela que cadastra cliente, adicionar essa coluna lá, colocar um seletor. Não precisa imaginar o código, precisa imaginar, tipo assim,
a jornada na sua cabeça de forma bem resumida, bem rápida. Dá para fazer. Por quê? Você tem que pensar primeiro, dá para fazer, o tempo está certo para fazer, se você não fez uma estimativa, é claro, né? Porque nesse momento de passagem, é muitas vezes o momento que você faz a estimativa. É aí que você fala, eu acho que dá para fazer isso em 6 horas. No começo você vai errar, até que você começa a acertar, entendeu? E muita gente chuta para cima, eu não gosto disso, eu gosto de chutar o tempo que eu acho que eu vou levar realmente. E aí, por exemplo, aconteceu comigo essa semana, um card que estava lá 700 minutos de estimativa, eu levei 720. E tá tudo bem. Tá tudo bem você passar da estimativa, gente. Não é porque você tá fazendo coisas acima da estimativa, ainda mais pouco, que, Só nossa, que cara 3% da imprestável. estimativa. 10, até 20, tá? Em certos casos, porque é uma tarefa que você está estimando, não é o tudo, né? Você tem que estimar por tarefa, isso é uma dica muito importante. Então você tem que saber estimar, receber o conhecimento, entender que dá para fazer dentro da realidade do projeto e o tempo que demora para fazer, que você, geralmente você vai falar, ou quando você recebe esse tempo, você levanta a mão e fala, ó, vai dar tempo. Porque às vezes esse tempo vem pré-definido. Por exemplo, o Banco Central mandou fazer um negócio aqui e tem que fazer até semana que vem, senão todo mundo vai começar a tomar multa. Não foi o seu gestor, não foi o dono da empresa, não foi o cliente. O Banco Central mandou, tem que fazer até tal data. Então, nesse cenário, você levanta a mão e fala, não vai dar, ou você levanta a mão e fala, ó, preciso de mais um dev, preciso de mais um QA, ou é a teoria de não dá para fazer um bebê com 9 grávidas em um mês. Então, assim, levanta a mão e fala, não vai dar tempo, a gente vai sofrer prejuízo, se planejem para isso, porque não vai dar. Mesmo que a gente enfia 10 dev aqui dentro, não vai dar. 10 dev bom aqui não vai dar, 10 squads aqui não dá. Não dá. É impossível. Tem que entender isso. Então, basicamente é isso que o dev tem que fazer. O dev comum, ele já recebe tudo mastigado, ele tem que ir aprendendo sobre o sistema de forma até que natural, porque ele vai entender a demanda. Por quê? Eu falei, tem que entender o objetivo da demanda. Então, ele tem que entender qual que é o papel da demanda dentro do sistema. Por exemplo, criar um novo campo do usuário. Para quê? Às vezes é só para mim mudar o usuário de uma tela para outra. Isso é um objetivo simples. Eu preciso que o usuário ele tenha acesso a um menu e o outro não tenha. Tipo, ok. Agora, você recebe uma nova modalidade de venda de uma forma, tipo assim, pô, o que é isso? Você vai tratar só como uma nova modalidade pronto? Não, você vai ter que criar no código todo esse conceito. Então você tem que entender se muda o valor, se Dá uma muda a complexidade a mais. exibição, se muda os carregamentos, porque às vezes tem uma modalidade que tem os carregamentos mais lentos, você tem que mudar a experiência do usuário. E às vezes nem sempre o analista vai chegar e te dar isso mastigado. Você vai ter que levantar a mão e falar, ó, isso aqui vai ficar ruim desse jeito. Quer que segue assim? Levanta a mão. É, Segue assim. Seguiu. até agora, enquanto você foi falando, fui anotando habilidades que um desenvolvedor tem que ter, né? Ele tem que ser protagonista, ele tem que ter responsabilidade sobre as coisas que ele faz, sobre onde ele está atuando. Ele tem que ter humildade, porque o próximo vai fazer sentido. Ele tem que ter vontade de aprender. Ele tem que ter oportunidades, e tem que dar oportunidade de crescimento, oportunidade para outras pessoas crescerem, e tem que ser metódico, né? Então, até aqui a gente está desenhando ali um desenvolvedor. Eu não estou falando desenvolvedor bom, ruim, eu estou falando um desenvolvedor tem que ter isso, Desenvolvedor. e você vai trabalhando isso ao longo do tempo. Você pode ter mais de um pouco de outro, mas você vai ter que trabalhar todas essas habilidades ao longo do tempo, né? Senão você começa a virar só o programador, né? Senão você deixa de ser o desenvolvedor. Que tem essa diferença que é marcante, tem uma discussão sobre isso, mas você deixa de ser desenvolvedor e vira programador, só faz código, mais nada, você não tem mais nenhuma habilidade, você não consegue explicar o que você fez, você não consegue explicar por que deu problema quando deu problema, você não consegue explicar nada, por quê? Você não entendeu nem por que estava colocando no negócio, você colocou do jeito que você achou que era para colocar. Esse que é um dos maiores problemas. Porque aí o cara é um programador, não é desenvolvedor. E o cara que tem. Nossa, Paulo, e o cara que tem domínio sobre a entrega? É muito simples, ele tem que ter esse papel, só que não só sobre a tarefa que ele vai fazer, ele tem que ter sobre a entrega inteira. Nesse caso, que nem eu citei, a modalidade de venda seria uma entrega inteira, cheio de pequenas entregas. E aí a gente teria esse cara meio que tomando conta de tudo. Tipo assim, ele ia ser referência, as pessoas iam chamar ele para tirar dúvidas sobre a demanda, sobre como é que testa, como é que faz as coisas, por mais que essa pessoa, ela não é o tech lead muitas vezes. Ela pode ser o tech lead, mas não necessariamente. Pode ter uma equipe grande onde um dev é o responsável por essa demanda, ele entende muito sobre essa demanda, participou dos refinamentos, às vezes até com o cliente, só que não necessariamente ele é o tech lead. Então essa pessoa tem a habilidade de escrever os cards, a habilidade de escrever o que tem que passar para o time, só que não precisa ser ela que vai fazer isso. Aconteceu comigo recentemente, eu fui responsável por uma demanda grande, que o cliente tinha um desejo enorme,
E aquele negócio, veio uma data já pronta e vamos fazer até essa data. E para adiantar, por exemplo, abri todos os cards do front-end seguindo o protótipo, porque eu sabia o papel da demanda lá dentro. Eu já tinha estruturado todo o código anteriormente, né, para suportar aquilo. Conforme a gente foi recebendo as passagens de conhecimento, a gente foi abrindo umas pequenas entregas ali. Então, teve um momento que a demanda mudou completamente. Em vez de perder o controle e apagar tudo, eu abri só o que precisava mudar, onde precisava mudar, deleguei para os desenvolvedores que eu sabia, o fulano fez isso, então eu vou dar para ele essa parte para ele mudar. Uhum. Eu que fiz isso, então eu vou pegar para mim. Dividi as tarefas de uma forma super coerente, de forma que deixou o projeto seguir. Uhum. Então esse é o cara que é o responsável pela entrega. Ele conseguiria assumir o papel do tech lead nessa entrega, mas ele não precisa ser o tech lead. Eu Ele é acho o que cara que tem o agora conhecimento. é um bom momento para trazer uma outra habilidade que você até pediu para eu colocar aqui para eu te perguntar, né? Ah, você aprende ensinando. Me explica um pouquinho mais sobre isso, porque você tocou num assunto muito legal, que é isso de você passar o que tem que fazer para outra pessoa. É claro, isso do você aprende ensinando vai um pouquinho mais além. Me conta um pouco disso. Ensinando, de fato, foi quando veio duas estagiárias, uma no mês, outra no outro. Eu tava de júnior ainda, logo no final do ano ali, era mês 8 ou 9, se não me engano, não lembro exatamente o mês, mas logo depois eu fui Não, durante todo o tempo eu tava de júnior, olha que loucura. Eu fiquei no finalzinho que eu fui pra plena. Então, enquanto de júnior, tacaram essas estagiárias no projeto, eu falei, nossa, meu Deus, porque o projeto tá tendo mais demanda, então eles iam chamar mais braço, porque um desenvolvedor só tem uma limitação, que é ter um desenvolvedor só, por mais que ele seja muito bom e conseguir lidar com qualquer coisa que mandar para ele, ele é um só. Então, eu comecei a passar esse conhecimento e eu comecei a ter uma visão, tipo assim, pô, o quanto que eu evoluí. Por quê? Pô, eu tô passando conhecimento de PHP, de Laravel, prática de programação, arquitetura de software, e eu também não tenho tanta experiência, só que eu vejo que a pessoa que acabou de entrar tem muito menos. Então aí que você vê o tanto que você evoluiu. Então eu comecei ensinando, e quanto mais eu ensinava, mais eu mesmo aprendi e reforçava o meu conhecimento. Porque, por exemplo, eu falava, ó, não é bom você fazer o Laravel aqui dentro de uma controller, né? Um exemplo bem técnico, né? Desculpa até para quem não programa em Laravel, né? Mas porque senão você gera um problema e eu explicava o problema e às vezes é uma coisa que nem eu mesmo eu sabia, mas nem eu mesmo me dava conta do tanto de problema. Porque aí você começa a ter uma desenvoltura na sua fala na hora de ensinar que é muito diferente. Você começa a pensar mais logicamente nos problemas e você quer que a pessoa se assegure que ela não faça a coisa errada por esse motivo, e motivo às vezes que você nem pensou, mas você pensa enquanto você está falando, muitas vezes. Eu sou uma pessoa muito espontânea, né? Então, muitas coisas eu vou falando e começo a falar infinito. E quanto mais ansioso eu tô, mais eu falo. E mais eu justifico, mais eu explico, mais eu falo muita coisa. E eu começar a explicar tudo assim. E eu aprendi muita coisa com elas a nível de tipo assim: Paulo, você fala muito rápido. Você fala muito rápido, eu não consigo entender o que você fala. Melhorei muito minha comunicação por causa disso. Porque eu tinha que pegar, parar, ter certeza que a pessoa entendeu para mim não ter que explicar de novo aquele ponto. Até um elogio, tá, pra você. Quando eu comecei a trabalhar com você e hoje, você também é outra pessoa. Eu fiz essa mesma caracterização para um dos nossos participantes, mas no seu caso foi muito por conta dessa comunicação. Porque para mim você já era uma pessoa super técnica, só que você não estava conseguindo 100% passar todo o conhecimento que você sabia, né? E Falava aí mais demais. também. E aí, te dando oportunidades, você conseguiu refinar isso, entender e não somente isso, mas você teve essa vontade. Né? Você teve a Sim. vontade de melhorar a comunicação. Você entendeu que, tipo, cara, eu acho que dá pra passar, eu acho que dá pra melhorar aqui, e beleza. E hoje, sensacional. Assim, você consegue liderar reuniões que antes não. Acho que nem você mesmo imaginava que você ia tomar essa frente, né? Não, não. Hoje eu conduzo as dailies de uma forma super tranquila. Posso conduzir qualquer rito da Scrum de uma forma bem concisa ali, objetiva, sem perder tanto tempo, sem fazer o, tipo assim, que assim, depende do humor que eu tiver, né? Porque, e de quem estiver falando, porque teve um dia na dele, por exemplo, que eu cortei aqui a que tava falando, falei, ó, vocês têm que fazer isso depois da dele, senão a dele vai demorar 40 minutos. Esse é o No outro papel do Scrum dia, Master, pessoal. sim, mas eu que tava conduzindo a dele e a gente não tinha um Scrum Master definido, então, esse é o ponto também, para você se destacar e ser visto, você tem que às vezes assumir papéis que ali, pô, era para alguém estar ali,
mas se você tem capacidade de assumir o papel, por que não? Você vai estar presente em mais um lugar. Quanto mais você estiver presente, mais você vai ser lembrado. Quanto mais lembrado você vai ser, melhor é para você, no geral. Porque quanto mais você está envolvido, mais você conhece sobre tudo. Não adianta você só saber sobre programação. Você tem que entender como é que o QA testa para depois você explicar para ele como é que ele testa o negócio. E Como é que até você vai... uma questão, tá, pessoal? O Paulo tá falando isso, mas porque hoje ele tá mais confortável com a parte dele de desenvolvedor, então ele tá crescendo a senioridade, né? Mas quando você era estagiário, jamais que você ia pegar e conduzir. Não, seu papel era Jamais. aprender a desenvolver. Agora que você já sabe, né? Claro, todo mundo ainda tá aprendendo a profissão que está, né? Mas agora que você já sabe, tem mais confiança, você tá fazendo algumas outras coisas ali porque você tá aumentando a sua senioridade e a sua maturidade, né? E quanto mais coisa você faz, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Gente, você vai aprender alguma coisa, fazendo alguma coisa que você não era para fazer. Eu aprendi muita coisa nas férias de um analista, porque eu tive que entender as demandas de uma forma muito mais simplificada e transformar aquilo em entrega de valor. Na falta de um QA, aliás, na falta não, nunca faltou QA. Olha que curioso, agora que eu tô lembrando, nunca me faltou um Bom, QA na minha carreira. Mas quando o QA ele vai testar, ele tem umas coisas que você vai perceber, é um padrão. Ele vai te perguntar. Você vai criar uma nova tabela que faz um negócio muito diferente. Se o QA se importar, ele vai te perguntar qual que é a tabela, por que que ela existe, o que que ela faz, o que que ela influencia na demanda, né? E você, às vezes, vai ter um card lá que nem tem tabela, nem existe tabela. Então, você vai ter que falar no card. Escrever, comentário mesmo. É essa tabela que faz tal coisa que influencia isso. Pronto, você evita uhum. muita coisa na sua vida. Mas por quê? Porque eu tive que entender como é que o QA trabalha. Tipo, tá, o que que você faz na hora de testar? Eu faço isso, isso. Não, peraí, volta. Pega o card no board, eu deixei em desenvolvimento pronto para você testar. Pronto para testar. Pega ele e me mostra o que, que você faz. Foi assim que eu aprendi a parar de perder tempo, tendo que explicar porque há tudo que eu tinha feito, e isso virou 3, 4 linhas de texto por card. E tudo que você está mencionando vai até de encontro com outra pergunta, né? Como que eu posso tirar o melhor proveito desse cenário para o meu crescimento? De qual cenário? Vamos. Não, um desafio. Você tem um cenário aí, cara, faltou o analista, faltou o GP na dele, faltou o Scrum Master na dele, qualquer cenário. Como que eu posso tirar isso pro meu É, proveito? Você tá respondendo que, cara, eu vou aprender alguma coisa, né? Então, sim. fazer. Geralmente você como estagiário não vai ter muito isso, apesar de que é possível, mas isso não vai ser tão valioso para você a ponto de estratégico, tá? É valioso, mas tipo assim, pô, se eu contratei um estágio de análise, tudo bem que ele fez o desenvolvimento, mas eu queria contratar ele como um analista júnior, como um analista pleno. Não tô nem aí que ele desenvolveu, por exemplo, dando um exemplo, eu tô nem aí que ele testou. O cara é um estagiário, ele tem que aprender a ser analista para ser contratado como analista. Agora, você tá de júnior, começo de carreira, gente, isso é muito valioso você mostrar valor nessas coisas, porque se você fez é porque estava faltando alguém para fazer. E você mostra, ó, eu dei conta das minhas atividades e eu sou capaz de estar em um time que não tenha, por exemplo, um analista, porque eu dou conta temporariamente, ou realmente dou conta e eu posso tirar a carga de um analista sobrecarregado, eu posso tirar, às vezes, a carga de um QA sobrecarregado, por exemplo, nossa, eu sou muito bom em automatizar teste, porque eu estou manjando do desenvolvimento, também sou bom em automatizar. Por que você não automatiza o teste também, caso você tiver tempo hábil para isso? É claro. Então você vai mostrando ali, e isso no caso se tiver automação de teste no processo da empresa, senão não adianta você automatizar teste, onde nunca teve automação, você vai inserir um novo problema, uma nova coisa para dar manutenção. Então, a não ser que você seja um tech lead, alguém muito acima, não insira coisas novas no processo. Mas, pô, isso aqui está atrasando por causa disso. Será que você não consegue ajudar? Será que você não consegue explicar melhor como é que testa, como é que faz, como é que. Será que você não podia desenvolver de um jeito diferente, alguma coisa que ativa, desativa? Pensar de uma forma assim, para resolver o problema mesmo. E tá na situação, você pode formular de forma estratégica, por exemplo, enquanto o tech lead que eu estou no projeto ele estava de férias, eu praticamente vi o que ele fazia e fui tentando fazer. Fui pegando os cards, o que estava impedindo, fui fazendo card novo, no caso, tecnicamente, refinando tecnicamente o backlog, para que o desenvolvedor possa pegar aquilo e desenvolver. Então, eu assumi o papel de tech lead, que nessa squad ele capacitava a equipe para desenvolver, ele deixava uma coisa pronta para desenvolver, eu assumi esse papel dele. E aí eu fui importante nessa demanda, aí eu fiz
tá outra coisa, aquela demanda gigante eu entreguei sozinho, ou média, pode ser, não precisa ser grande. Aquela demanda eu entreguei sozinho, nesse caso, que nem o Will falou, eu treinei estagiários, dado momento da minha carreira, você junta tudo isso, você chega de forma estratégica no seu gestor, principalmente quando você está de júnior para pleno, de pleno para sênior. Cada gestor vai ter o seu perfil, mas isso é infalível. Gestor, o nome do seu gestor. Eu vou ser bem estratégico, objetivo com você. Eu tenho a expectativa salarial de inserir o valor, né? Isso é uma discussão bem interessante, então, de descobrir o seu valor. Por esses motivos, fala todos os motivos, todos os motivos. E depois você fala, e ainda para o futuro, por exemplo, no meu caso, eu vou estudar AWS, eu vou assumir as responsabilidades do Tech Lead para que um dia ele possa atuar em outra squad, porque ele é um recurso importante para a empresa, é um profissional mais sênior, e aí eu vou poder ficar aqui, ele vai poder fazer outras coisas, e eu vou ainda melhorar aqui essa coisa no projeto. Por exemplo, uma coisa no projeto. Você chega para ele com tudo que você já fez, aí, putz, ó, isso aqui o cara nem era para estar fazendo, que nem, por exemplo, mentorar estagiário, talvez não seja o papel de um desenvolvedor pleno. Mas, como você fez, você chega, leva isso como argumento, e você oferece algo para o futuro, porque a empresa gosta de ver futuro. A empresa gosta de ver que você está estudando, a empresa gosta de ver que você está evoluindo. Todo mundo gosta de ver que você está evoluindo, mas a empresa principalmente, porque, pô, eu contratei um profissional legal que evolui na carreira. Então, futuramente, eu vou ter ele aqui, ele vai estar melhor amanhã. Ele não é um profissional que fica estagnado. Então, eu vou poder ter projetos maiores, porque esse cara que já é bom, ele vai ficar ainda melhor. E no projeto que exige esse tipo de profissional, eu posso tacar ele lá dentro. Então, essa é a visão que você tem que ter. Então, seja assertivo, igual eu ia falar antes, né? Mas falei agora. Chega pedindo um valor, expectativa de data. Não fala, quero aumento, quero aumento. Chega falando, não, quero tanto por esses motivos e no futuro eu ainda vou fazer isso. Então, esse que é o ponto. Essas coisas te ajudam muito na hora de você pedir uma promoção ou simplesmente um aumento. Maravilha, Paulo, de tudo que você falou um monte. Na verdade, eu adoro que você fala um monte. Realmente a gente convive faz tempo. E eu sempre adorei que você sempre falou muito, nunca teve muita trava e sempre fala o que você pensa. Eu queria que, de tudo isso que você recomendou para o pessoal, de que seria assim mais o certo, a fazer o caminho a seguir, que você trouxesse uma visão de quais limites que o pessoal tem que observar, tá? É igual, eu vou ser proativo, eu vou pensar nisso, vou pensar naquilo, mas qual o limite disso? Eu vou fazer muito, muito buscando isso e aquilo, mas qual que é o limite de tentativa que você tem que ter em certo ambiente? Fala um pouco agora sobre onde a pessoa tem que se limitar. Agora a gente foi muito, só que se a gente for exagerado demais, você sabe que tem certas consequências. Então, comenta com o pessoal um pouquinho do limite disso tudo. Primeira coisa, chegue no ponto que nem eu falei, você tem que dar conta muito bem do que você está esperando para você, e aí que você pode assumir uma coisa ou outra a mais. E não é tudo que você vai ter que assumir a mais. Nesse caso, eu falei de estagiário e de Scrum Master, só que isso foi projetos diferentes, né? Eu assumi uma pequena responsabilidade a mais em cada projeto, que me permitiu me destacar e me permitiu que eu fosse reconhecido dentro dos projetos onde eu trabalhei. E também me ajudou muito, que nem eu falei, a criar mais conhecimento e também argumento. Então, eu virei um desenvolvedor melhor, criei mais conhecimento sobre a área de TI e ainda tive argumento para pedir um aumento para o meu chefe. Esse que é o ponto alto. Então, assuma até onde não atrapalha no seu trabalho e cuidado para você não começar a virar aquilo. Por exemplo, eu estou ajudando aqui o cara a testar. Gente, não chega no limite que você tem que desenvolver e aí você vai ver que a sua responsabilidade original virou testar, porque estava ajudando a testar e agora tem que testar muita coisa, só que você vai ver um momento que, pô, eu deixei de ser aquilo que eu era. Isso é muito ruim para você. Você não pode deixar aquilo no qual você tem um papel na squad para ser. Então, quando chegar nesse momento, pô, então precisaria de mais uma pessoa para testar. Tem que levantar a mão, a squad como um todo fala, preciso de mais uma pessoa aqui para testar. Porque o fulano que era para estar desenvolvendo só está testando. O fulano que era para estar desenvolvendo só está fazendo briefing. Então, é você não trocar de posição nessa. Você assumir uma microfunção, nunca pode virar sua função principal. Ela não pode atrapalhar sua função principal. E, principalmente, você assumir uma responsabilidade que você dá conta, ok. Você não dá conta, alguém te fala para fazer, gente, tem muita gente que recusa aumento.
por exemplo, a pessoa chega e oferece posição de tech lead, a pessoa não aceita porque a pessoa reconhece que não tem capacidade ou que ali dentro daquele ambiente, às vezes vai ser muito difícil atuar como tech lead, onde a pessoa está. Por exemplo, no projeto que eu tô, putz, o tech lead ele é bom pra caramba. Será que quando ele sair e te oferecer a posição de tech lead, você vai ter que fazer tudo que o cara fazia? Essa é a expectativa, né? Porque, pô, ninguém quer ver uma troca, tipo, por exemplo, eu tô no desenvolvedor sênior, botei outro desenvolvedor sênior, pô, esse aqui é pior. E às vezes não é nem pior. Por quê? Esse aqui fazia isso, isso, isso. Esse aqui faz o que o desenvolvedor sênior deve fazer, por exemplo, desenvolver. Só que ele não é desenrolado, ele não pega, ele não, por exemplo, não tem a conversa, não fala com o cliente, ele não busca entender o bug lá em produção crítico de forma emergencial, alguém tem que chegar nele e falar. Então, pô, mas o outro sênior fazia tudo isso. Então, tomar cuidado com isso também, de você assumir uma responsabilidade, um ambiente onde a outra pessoa já está com responsabilidade a mais que você não tem capacidade de assumir, ou que você só não deseja assumir. E tem Maravilha. esse ponto também. Você E. pode Ah, pode falar. falar. Eu tinha falado antes sobre ser Pode falar. reconhecida, e uma coisa muito importante para vocês entenderem o seu valor. Tipo assim, o que é valor? É uma coisa que às vezes fica com dúvida. Nossa, qual que é o meu valor? Isso não tanto para quem está começando, porque para quem está começando, gente, não fiquem presos em salário de júnior, de estagiário. Muitas vezes vai ser ou muito bom ou vai ser muito ruim e você tem que aceitar aquilo. É uma transição. É claro que você pode procurar oportunidades melhores, só que não se apeguem tanto ao seu salário de júnior, de estágio, porque geralmente não vai ser as mil maravilhas que te prometem no curso de TI que você vai trabalhar com TI e ganhar milhões de reais. A Você vai propósito, ganhar, nunca compre um curso que promete que vai ganhar 10 mil em 3 meses, como deve. nunca compre. Por quê? Porque é uma furada para começar, só que assim, você tem que ter a maturidade que você vai ganhar muito dinheiro quando você for sênior, quando você for especialista e trabalhando numa empresa que tenha capacidade para te pagar um bom salário. Então, assim, você tem que ter tudo isso combinado. E quando você está de júnior, gente, não se apega tanto no salário se é 2, 3, 4, 6 mil. Gente, se apegue à experiência, aprender, porque você é meio que uma semente ali. Quando você virar pleno, que você vai ter ali carimbado pela empresa, ó, você entrega valor para mim, você consegue fazer, você tem autonomia, você é uma pessoa que, por exemplo, basicamente, você é uma pessoa que me dá lucro, né? Toda empresa quer lucro, tá, gente? Nenhuma empresa tem. A empresa não tem coração, ela tem CNPJ, né? Você é uma pessoa que me dá lucro, eu acho que você consegue seguir o seu trabalho sozinho sem precisar de supervisão. É isso. É isso que o plano é. Eu não preciso ficar olhando muito para você, ou seja, o cara que era sênior vai ocupar o trabalho dele agora olhando outros júniors e não você, porque agora você dá conta sozinho e você faz um bom trabalho. Parabéns. É assim que você chega ao nível de pleno, né? Só que quem que define se você é pleno ou não? A empresa. Você pode se sentir o sênior. Você está contratado como um pleno, você é pleno. Então, se você está de júnior, está infeliz e queria ser pleno e acha que é pleno, gente, ou você faz a sua empresa te elevar para pleno, ou você vai para outra empresa que te coloca como pleno. É uma matemática simples. É a empresa que define que você é, não é você. Você não pode chegar e falar, eu sou especialista. Você está contratado como o quê? Sênior. Então você é sênior. Entendeu? Se a empresa quiser contratar como catador de batata, ela vai te contratar como catador de batata. Então você tem que seguir o que a empresa está falando. Entendeu? Tipo, por mais que às vezes é duro, nossa, mas eu era sênior e agora fui contratado como pleno. Nesses casos aí tem uma discussão aí que entra que, pô, sou sênior, estou como pleno temporariamente. Legal. Mas até você chegar em pleno, gente, você não é pleno. Por mais que você ache, por mais que você ache que tem o conhecimento e capacidade, você não é. Só é quando a empresa colocar lá na sua carteira de trabalho pleno. E como é que você descobre o seu valor? Muito importante. São várias opções ali. Primeiro, análise de mercado, Glassdoor, só que não é tão confiável, tá? Porque, por exemplo, Glassdoor, geralmente as pessoas que postam um salário lá é muito extremo, ou é muito baixo ou é muito alto. E outro ponto, eles pegam uma média e comprimem, então pode ser que nessa posição tem um cara que ganha 20 mil na minha empresa que o outro ganha 10. E aí a média dá 15 mil, você acha que é aquela média da empresa. Isso é muito errado, porque às vezes não é a realidade. Às vezes todo mundo ganha 10 mil, beleza, é 10 mil mesmo a média. Então, Glassdoor é uma coisa bem importante para a empresa grande, tá? Porque a empresa pequena é sempre uma caixinha de surpresa. Mas Glassdoor, conexão, conversar,
que você fala? Você pergunta pro cara, por exemplo, você vai ser entrevistado por alguém técnico. Pergunta pro cara, quanto tempo você tá aqui? Você começou aqui como? Como júnior? Como pleno? Como sênior? Aí se o cara fala, pô, eu tô há 10 anos aqui, iniciei como pleno e tô como pleno. Pô, será que isso não é uma bandeira vermelha, né? Será que isso é uma boa coisa? Isso até dentro da sua própria empresa, tá, gente? Dentro da sua própria empresa você pode perguntar. Só que é difícil porque dentro da empresa não é tanto sobre cargo, porque o cargo de todo mundo a gente sabe, há quanto tempo geralmente a gente olha no LinkedIn e já sabe também. É muito questão sobre salário dentro da empresa. E uma coisa curiosa que eu aprendi é que quanto pior pagam, mais se fala sobre mais as pessoas divulgam o salário, né? As pessoas que ganham mais, geralmente, elas fecham a boca pro tanto de salário que elas ganham. E as pessoas que ou se sentem injustiçadas de alguma forma, ou que ganham pouco mesmo, para a função ali, por mais que às vezes, pô, ela não tem capacidade de ganhar mais, só que mesmo assim ela ganha pouco, ela pega e abre muito salário. Então é uma coisa que você vê, pô, fulano tá fazendo isso, ganha tanto. Então você descobre internamente, pesquisa de mercado, e a terceira opção que é proposta. Por exemplo, o que você faz? Recentemente eu recebi uma proposta e, pô, aquele ali é o meu valor de mercado, porque alguém me ofereceu pagar aquilo. Então, no final, o que define o seu valor? Ou você entende por meio de descobrindo o salário de outras pessoas, ou que nem no caso Glassdoor, mas o Glassdoor é muito pouco confiável, dentro da sua própria empresa, que nem eu falei, é ruim porque se alguém ganhar muito bem, às vezes ela não vai falar, tanto que ela ganha. Mas você pode ir discutindo conforme for Ou se adequado ganha para a muito mal, a conversa, pessoa também não vai querer falar, né? muito mal também. Então, conforme for adequado para a conversa, pergunta, nossa, às vezes você pode abrir também e falar, eu ganho tanto, sabe? E você vê a reação da pessoa. Se a pessoa reage, tipo assim, nossa, você ganha muito, né? Nossa, eu ganho. Aí a pessoa às vezes abre o jogo também, né? Tipo assim, não, eu não ganho tudo isso. Ou, nossa, você ganha só isso, né? Você pode ter conversas aí. Ou tipo, a gente ganha o mesmo tanto. Tipo, beleza. Só que aí você pode fazer isso com diferentes níveis de senioridade para você entender. Putz, o pleno falou que ganha tantos mil. Se eu chegar em pleno, eu vou ganhar tantos mil. Legal. Às vezes você tem que ver se é o que você quer para você, se não é, e seguir nisso. Então, primeiro, pesquisa de mercado. Segundo, descobrir os salários que dentro das pessoas da sua própria empresa, para você entender um pouquinho sobre quanto elas ganham, você está vendo a responsabilidade que elas têm. E terceiro, que é o mais, eu acho que é o mais, assim, é o que comprova mais. Você recebeu uma proposta, seja um hunter te buscando, você aplicando para currículos, que vem com o seu valor. Porque vem lá, eu tô com uma proposta de pagar X mil para você. Então, é isso que você vale a partir desse momento. Ah, mas a outra empresa. Não, é isso que você vale. É o tanto que tem a proposta. O tanto que você vale para fazer determinada atividade também. Então, por exemplo, recentemente, principalmente, eu recebi várias propostas para trabalhar PJ, para ganhar um valor que era parecido com o que eu já ganhava PJ, então, pô, meu valor é isso, eu me senti desvalorizado, né, e recusei. Então, você pode discordar também, né, e eu não tô falando para você sair aceitando propostas, tá, gente, eu só tô falando, tipo assim, você pode discordar do valor que deram para você, mas se alguém chegou e falou que você vale tanto. É Mas tem um importante. adendo, eu quero fazer um adendo agora, Will. Porque o Paulo falou bastante, mas eu tô aqui cravando pra lembrar de falar disso. Que você sabe que eu sempre gosto de comentar em todo podcast, né? A questão das pessoas serem elas mesmas, de que todas as pessoas são diferentes uma da outra, né? Seja para evoluir o jeito que você pensa, o QI, enfim, coisas técnicas, coisas não técnicas, né? E o Paulo é um ótimo exemplo disso, a mente dele vai longe, a mente dele conecta, enfim, ele é uma pessoa que aprende muito fácil. E a gente tem esse tipo de perfil em várias áreas do TI. E o comentário do Paulo sobre a empresa te definir daquele jeito e você ter que aceitar é muito relevante, tá? Porque quando a gente está no começo de carreira, aquele sonho, brilho nos olhos, né, de conseguir o primeiro emprego, a primeira oportunidade, às vezes a gente aceita certas posições. Igual o Paulo falou, eu acho que eu sou plena, eu acho que eu sou sênior, eu acho que eu sou júnior. E talvez a gente se limite muito pelo que a empresa que nós estamos está colocando. E por um receio muito grande, porque todo mundo é brasileiro aqui, todo mundo sabe o cenário nacional, sabe o que está acontecendo.
a maioria das pessoas usa, né? Igual a minha mãe falava, come tudo, porque tem criança passando fome na África, né? Até que veio aquele stand-up do cara falando, não era por causa de vocês que eu passava fome, entendeu? Não é porque você não comia tudo que eu passava fome. Então, valorizar só por você estar na posição que você está, em certo lugar, aceitando o que você está recebendo, mesmo que você esteja fazendo mais, tá? Então, é muito importante ter esse autoconhecimento. E a pergunta foi sobre limites, chegou num lugar muito longe, mas o limite principal é você prezar pela sua saúde mental, tá? A partir do momento que você está num lugar que você começa a perder a sua identidade sobre aquilo. Então, eu acho que eu sou capaz, mas algum lugar me delimita, fazer pensar que eu não sou capaz disso, é um limite. Isso é um limite. E testar as coisas não é crime. Você pode testar. Se você acha que você é pleno, sênior, quer tentar outras coisas, faça com segurança, faça um planejamento, sim, mas tente. Tente, não se limite, porque uma empresa, a empresa que você está te falando que você é um catador de batatas, entendeu? Se você acha que você não é. Tá? E adendo, né, dando gancho, não sei que pergunta que você ia fazer, Will, mas eu quero fazer essa pergunta. Paulo, adoro fazer essa pergunta. Você recebe feedbacks, né? Você que teve essa trajetória de evolução e de eu vou ser plena, eu vou pedir o aumento, sou corajoso, eu vou. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem essa coragem. E ainda mais por ser um ambiente home office. Adoro perguntar sobre isso, tá? Qual que é a sua opinião sobre a maioria das empresas de TI hoje ser home office? E qual que é a relação, assim, a questão de empatia, né? Então, você tá com o seu gestor, você entra na call com o seu gestor, você conversa com ele do seu jeito. Então, você é uma pessoa muito sincera, você é uma pessoa que fala bem e fala o que você pensa. Receber feedbacks do jeito que o seu gestor te passa os feedbacks, do jeito que as pessoas são tratadas no home office, igual você comentou de dailies, e que o pessoal não move o card, e talvez também tenha questão de a pessoa não abrir câmera, e você conhecer pessoas apenas de forma online, né? Se coloca também assim, tipo, no lugar de um tech de uma pessoa que fosse dar aumento para outra, né? E nunca viu a cara da pessoa, a pessoa nunca abre a câmera, né? Como que você qual a sua opinião sobre essa falta de conexão humana, de olhar dentro do olho da pessoa, de ver se a pessoa está bem ou está mal, por estar em home office? Me conta um pouquinho Gente, sobre isso. eu tenho uma opinião. Gente, você já está trabalhando de casa. Você não passa 8 horas do dia em reunião, não ser cargos que fazem isso, mas mesmo assim, você está trabalhando de casa. O que custa, gente, abrir a câmera? Esse caô de a câmera quebrou, a câmera apagou, é muito mais digno falar, eu não quero abrir a câmera. Eu não estou confortável com abrir a câmera, ou chegar já, tipo assim, em dado momento de conflito, falar, gente, eu não me sinto confortável em abrir a câmera, mas, gente, ninguém é modelo aqui. Você pode estar feio, você pode estar bonito, você pode estar o que for. Gente, estar com uma roupa minimamente decente, não estar pelado, né, ou quase, e abrir a câmera e se mostrar que você está ali, para mim é o mínimo no home office. Isso é uma coisa triste que não é todo Ah, legal. mundo Agora eu quero saber, que então, nem vou deixar eu terminar de falar. Qual que é a sua opinião da demissão em massa do Itaú com aquela justificativa lambona que eles deram? eu achei ridículo aquele negócio lá de baixa produtividade no Itaú, porque assim, por mais que eles explicitaram o motivo, a gente não sabe todos os motivos, mas eu acho que observar a pessoa pelo clique, pelo quantidade de memória e tudo mais dentro do computador, a pessoa não mede produtividade. Você pode ter uma pessoa produtiva que produz em 4 horas mais do que o fulano que ficou 7, 8 horas ali tentando alguma coisa e não deu resultado. Então, eu achei bem ruim. Eu sou uma pessoa que eu tenho um espaço próprio para o home office, sento aqui. Eu ia me sentir muito chateado, porque eu levo muito a sério. Eu ia me sentir arrasado numa situação dessa. Eu ia sentir, tipo, pô, eu mudei toda a minha vida para trabalhar no home office. Até a casa que eu comprei é adaptada para o home office. A escolha da casa que eu comprei é para o home office, por exemplo. Invisto nos meus equipamentos, eu tenho um mouse bom, eu tenho um fone bom, eu tenho um teclado bom para trabalhar o melhor possível ali, melhor do que qualquer empresa ia te dar, tá? Nenhuma empresa vai te dar equipamento bom, tá? Isso é um fato difícil, tá? Então, assim, eu invisto no meu home office, e aí eu ser demitido do nada por baixa produtividade, se fosse eu estaria arrasado. Eu acho ridículo, igual eu falei, a justificativa de
de baixa produtividade, porque para mim, o funcionário que está no home office, ele produz mais, só que tem um porém. O Itaú não está totalmente errado. Eu vejo o lado dele porque tem gente que esculacha no home office. Isso é uma coisa que é fato, não tem como negar. Então, o carinha ali trabalhando ali na sua frente, você vendo, não tem como ele parar e fazer um carinho no gato, não tem como ele ficar 1h30 dentro do banheiro, sabe? Banheiro, né? Porque a pessoa nem no banheiro tá na frente do computador fazendo outra coisa. Então, não tem como a pessoa ficar lá assim, olhando para a tela parado, ou tipo, vendo um vídeo no YouTube, fazendo qualquer outra coisa que não é trabalhar. Não tem como, você tira todas essas barreiras, e o pior, essa parte é a pessoa que não tem ética de trabalho e faz isso, ou tipo, às vezes, pô, eu tirei uma pausa ali, beleza, o comum, tirar uma pausa, parar ali e descansar, mas a pessoa que faz isso, tipo assim, por bastante tempo, vai enrolando as tarefas e fazendo, às vezes já vi gente jogando online, mostrando em tela pelo meio da plataforma corporativa, eu já vi gente fazendo outra coisa na câmera e todo mundo entretido com o que a pessoa estava fazendo, tipo assim, não vou falar o que é porque senão revela, né? Mas a pessoa mostrando alguma coisa na câmera, todo mundo parando, ficando 1 hora vendo o que a pessoa estava fazendo ali, mostrando na câmera, que era da vida pessoal dela que não tinha nada a ver, e parando o time inteiro para fazer isso. Então, tipo assim, já vi muito o problema do home office. Então, o Itaú tem certa razão, porque depende do profissional. Tem profissional que não serve para o home office, porque a pessoa, qualquer oportunidade de proletar ali, de ver um videozinho no YouTube, jogar, fazer qualquer outra coisa, a pessoa vai fazer. Então, a pessoa que não tem ética de trabalho. E tem o outro lado, a pessoa que às vezes tem a mãe que chama toda hora, já vi isso acontecer, tem a pessoa que trabalha do lado dela, ou que, tipo assim, e fica falando, e toda vez que a pessoa vai falar, atrapalha. A pessoa fica falando e fica falando junto. Não é por culpa da pessoa, às vezes não tem ambiente para isso, não tem espaço. Se a pessoa tivesse escolha, claro que ela não ia ficar falando com a outra pessoa falando do lado em reunião, junto. Então, entra a questão de equipamento. Às vezes no home office, muitas vezes você está com o seu próprio equipamento e ele não é bom. A empresa te manda um equipamento não tão bom? Não tão bom, mas ela te manda o suficiente para você trabalhar, né? Então, só que tem empresa que não manda. Então, às vezes tem a questão da máquina própria, tem essa questão que eu falei, às vezes, de internet. Você garante que ninguém vai ficar caindo porque mora numa região que cai a luz a cada uma semana, pelo menos. Aí o cara some por 4 horas por semana, não por culpa dele. Ou que a internet via satélite dele, choveu e caiu a internet. Então, tem muitos motivos bons para você manter o presencial, só que, ao mesmo tempo, você não tem como você puxar talento de qualquer lugar. Essa é a principal desvantagem. Né? Então, tem as vantagens e desvantagens. Eu entendo que você pode contratar home office, mas a pessoa que tem o perfil para o home office tem uma ética de trabalho impecável, porque senão qualquer momento de respiro ali, a pessoa vai fazer outra coisa. Ai, mas a empresa manda uma máquina monitorada igual o Itaú fazia. Pô, o Itaú demitiu nesse caso, mas muitas vezes você pega e você... Experiência própria. Você trabalha para uma empresa, você te mandou um notebook ruim, gente, acessa o notebook pelo TeamViewer e trabalhe pelo TeamViewer com a sua máquina boa, porque você não é obrigado também a ficar trabalhando no notebook boqueta da empresa. Não aconteceu comigo, tá? Mas eu tenho gente que trabalha de TI, inclusive para internacional, que eu conheço, que faz parte do meu círculo muito íntimo, que a pessoa tem lá dois notebooks, um para Mac e um normal, porque tem que trabalhar com Mac, tem que trabalhar com o normal, e a pessoa fica conectando no TeamViewer para trabalhar, e trabalha na máquina dela, que é muito boa, em vez de ficar trabalhando no MacBook Mini, não é Mini, é um notebook da Mac que é antigo e não é tão bom, não é tão performático. Para que ele vai querer isso? Ele É, pode muito bem usar a dele. a pergunta da Lavínia, a sua fala, me leva até a uma observação, né? A empresa vai visar o futuro da empresa. Nada mais justo do que você visar o seu próprio futuro e ser dono da própria carreira. Tendo isso em vista, você pode falar um pouquinho pra gente como que a gente pode procurar ou quando que a gente deve procurar novos ares? Nossa, isso é bem polêmico. Eu tenho a opinião de você sempre deve enviar o currículo, deixar seu LinkedIn bonito e seu currículo atualizado. Inclusive, o que vocês falaram de mandar, mas por exemplo, eu estou assumindo uma responsabilidade a mais. Taca lá no currículo e taca lá no teu LinkedIn. Você está fazendo aquilo a mais. Por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu coloquei lá no meu LinkedIn que eu estava mentorando estagiários, por mais que eu estava no cargo de pleno. Coloquei lá, isso te dá destaque, te dá visão, te dá muitas coisas. E, Paulo, mas por quê? Não é para você sair para a primeira proposta que encontrar, é porque, primeiro, a empresa tem CNPJ, não tem coração. A qualquer momento, igual a gente viu, então, você pode ser demitido. Não é melhor ser demitido e você já ter enviado o currículo ou já ter até uma proposta na mão do que você ficar ali
esperando o melhor acontecer. Então, assim, eu tenho uma política de assim, gente, sempre envie o currículo, não precisa ficar se dedicando um monte, né? Claro, né? Você pode parar uma vez cada trimestre ali para ajeitar o currículo, semestre, ano, e envie o currículo, gente. Sempre envie o currículo. Lá, vai no LinkedIn, aplica o currículo, aplica uma vaga interessante, pega um grupo de vaga que tem vaga interessante, vai aplicando. Por quê? Posicionamento. Primeiro, você pode receber uma proposta melhor e você ir para um lugar que você acha mais interessante. Você pode entender o seu valor de mercado. Às vezes você vê, putz, esse lugar que eu tô é bom, porque eu tenho um salário que tá todo mundo me oferecendo pior. Então você entende o seu posicionamento, você ganha oportunidades novas, você está sempre preparado para qualquer coisa que pode acontecer, porque gente, qualquer empresa está sujeita a qualquer problema financeiro, por estratégia, por governo, por qualquer outra coisa. Então você nunca pode estar a Deus dará, sem nem ter um currículo ajustado no dia que você sofrer uma demissão. E outra, no dia que você recebe uma oportunidade melhor para fazer o que você já conhece, por que não? Você pode avaliar e seguir com a oportunidade. E uma coisa que é muito engraçada, eu conversei com vários profissionais e assim, procurar novas áreas é uma coisa engraçada, porque ninguém vai para um lugar onde estão te oferecendo o mesmo tanto, por mais bonito que pareça. Isso é muito engraçado. Então, nunca saia da sua empresa onde você está confortável, a não ser que você tenha problemas ali, né? Mas enfim, para você ganhar o mesmo tanto. Não vale a pena, não vale o esforço, não vale o risco de sair de uma empresa para procurar outra para ganhar o mesmo salário, ou um pouquinho acima que seja, tá, gente? A não ser que você tenha problemas com a sua liderança, sua gestão, o jeito que a empresa trabalha, você tem que pegar e, gente, nunca saia pelos mesmos salários. Dica número 2, esse negócio de procurar novos áreas, né? Que eu falei, sempre procure, porque você sempre vai estar posicionado no mercado. Por exemplo, Estudar o mercado, né? sim, eu sou uma pessoa, como eu ajustei meu LinkedIn, eu recebi uma proposta muito legal, que recentemente eu aceitei. A proposta veio até mim, mas por quê? Eu ia lá no LinkedIn, eu tenho todo o perfil com as tecnologias que eu trabalho, eu dou like, né, nos posts que são de PHP e Java, porque aí minha pontuação sobe na plataforma, tem várias coisas que você, conforme for entendendo, vai te dando visibilidade. Eu sempre fui uma pessoa que recebeu muita proposta. Só que quando vem uma proposta muito boa, aí é o legal. Por quê? Você procurou emprego, empregado. Esse é o melhor momento para você procurar emprego. Procura emprego, empregado, porque você escolhe. Senão, você vai acabar num lugar que às vezes não é tão bom, vai aceitar aquilo e vai ficar ali porque você não estava empregado e você precisa pagar conta. Todo mundo precisa pagar conta. Então, essa é uma coisa. Procura emprego, empregado. Entrou numa empresa um mês, comece a mandar currículo. Comece a mandar currículo, seja para você entender o seu valor, se a empresa está te pagando pouco, muito, seja para você se preparar para alguma coisa que for acontecer, porque principalmente, pô, daqui 3 meses você pode ser desligado no tempo de experiência e aí você já está no meio de um monte de processo seletivo, porque o processo seletivo demora. E, uma dica suprema, tá, gente? Uma dica bem importante, gente. Por mais que seja, né, não se apegam emocionalmente na empresa, eu tive um problema, eu fiquei muito apegado emocionalmente, fiquei 4 anos numa empresa, eu fiquei muito apegado emocionalmente, eu me liguei emocionalmente na empresa, eu gosto muito de trabalhar no lugar, eu peguei gosto pelo lugar, pela cultura, por tudo. Só que no final, gente, assim como a empresa tem CNPJ no coração, você não pode lidar com as dores pessoais das outras pessoas, porque você é o dono da sua carreira. Você tem que seguir a sua carreira, você pode sim continuar tendo ética profissional, sair com oportunidades abertas do lugar onde você está saindo, mas, gente, não se apeguem à empresa emocionalmente. Eu tive muito problema com isso. Eu me senti muito mal. Eu me senti culpado por sair de uma empresa, gente. Você não pode ter esse sentimento. Eu fiquei muito triste, fiquei muito mal, porque eu estava saindo da empresa. Por exemplo, porque eu me apeguei emocionalmente à empresa, de fato. Porque eu gosto das pessoas que trabalham ali, eu sinto que ali eu ia evoluir, ia dar certo, só que não é porque ali vai dar certo que você não tem outros caminhos e que não tenha caminhos melhores. Esse é um ponto. Não se apega emocionalmente à empresa como eu fiz, né? A empresa te paga, você faz o trabalho, você faz ela lucrar, ela fica feliz, te paga mais dinheiro de volta. É assim que funciona. Por mais que, falando nu e cruamente, é meio cruel, infelizmente o mundo é cruel e o mundo de trabalho é cruel. Segunda coisa, nunca, nunca na sua vida aceite contraproposta de empresa. Primeiro, se você vai sair para ganhar mais,
porque não estavam te pagando isso antes. Isso é uma dica bem importante, um ponto de reflexão muito importante, de você se sentir valorizado. Se isso for importante para você, esse é o primeiro ponto. Você nunca vai aceitar uma contraproposta, porque, pô, se não estavam me valorizando antes, porque agora que eu tô trucando, né, que eu tô pegando e no grito eu vou ganhar o que eu quero. Não, tem que ser por reconhecimento e comunicação. Então, nunca aceite contraproposta de empresa nenhuma. Isso é uma dica muito importante. Você que está de júnior, vai para outra empresa de júnior para pleno. Gente, ai, mas eu posso te colocar de pleno. Então por que não colocou antes? Se você comunicou isso, né? É claro, né? Se você comunicou isso. Porque se você não comunicou também, você deixa o seu gestor muito perdido também. Pô, o cara nem falou nada, né? Não me falou nada, não sabia de nada. E que nem eu falei, se promova para ele saber disso. Ele sabendo disso, no dia que você sair, não vai ser uma surpresa. Segundo motivo, gera uma relação de desconfiança, no ponto de, pô, quem der mais dinheiro, esse cara vai ficar. Porque é por dinheiro que ele tá ficando. Porque, ó, se eu jogar mais dinheiro para ele, ele fica. Você acaba se desrespeitando, em certo ponto, ao aceitar uma contraproposta. Porque, pô, você mostra para a empresa, enquanto você me dá mais dinheiro, eu fico. Eu faço qualquer coisa por dinheiro, meio que isso, né? Por mais que eu quero ir para outra empresa, opa, mas você vai me dar 1.000 a mais, agora eu fico aqui. Isso gera uma reação muito de desconfiança, porque a empresa vai entender o quê? Pô, esse cara vai continuar procurando, se algum dia alguém fizer uma oferta de 12 mil, eu vou ter que dar 12. Se algum dia fizer uma oferta de 14 mil para esse cara, eu vou ter que dar 14 para manter esse cara comigo. Eu vou ter que aumentar o salário dele infinitamente enquanto ele estiver recebendo proposta, enquanto eu puder, né? E isso também, como gera uma reação de confiança, dificilmente você vai conseguir novas promoções, novos aumentos, depois de você, que nem eu falei, trucar, receber o que eu quero, dificilmente você vai evoluir depois. Dificilmente, dificilmente. Isso é um relato que eu tive de várias pessoas. Aceitou contraproposta, se arrependeu depois. Muito comum, muito comum. Aceitar contraproposta porque você pegou emocionalmente na empresa, porque se você tá saindo, gente, se você tá saindo, você tem que ter a mentalidade de tomei a decisão. Uma coisa que eu fiz, que talvez não tenha sido certa, mas foi o que deu certo, eu peguei minha carta de admissão e me dei direto para RH, sem falar para ninguém. Eu vou para ninguém. Por quê? Eu estava decidido da minha decisão. As conversas podem ir posterior a isso. Por mais que é injusto, talvez com o gestor, é injusto com qualquer pessoa que seja, gente, a pessoa não está pagando 10% do salário dela para você, a pessoa não é dona da sua carreira. Se você tomar aquela decisão, ainda mais que eu falei para uma empresa que eu me apeguei emocionalmente, foi uma decisão muito difícil e você tem que tomar ela de uma vez. Se você parar, conversar, todo mundo vai tentar te convencer a te manter, porque se você está saindo recebendo uma proposta, é porque você é um bom profissional e um profissional valioso. Então eles não querem te perder. Se eles não querem te perder, então eles vão fazer o máximo possível para te manter desde qualquer, tipo assim, tentando te convencer emocionalmente, tentando te convencer com dinheiro. Isso vai acontecer até o limite que a empresa pode pagar. Então, toma a decisão de uma vez, mesmo que você vai conversar com o seu gestor antes, chega decidido e passe a ser decidido. Confie em você mesmo, confia que vai dar certo na nova empresa e não se segure, porque isso pode brecar o seu conhecimento, tá? Se você passou em todos os processos seletivos é porque você provavelmente vai dar conta do trabalho, se não der, você vai aprender. Aí uma dica legal, a cada 1.000 currículos que você envia, mais ou menos você vai receber 5 a 8 propostas de entrevistas e talvez, se você for bem, 2 ou 3 virem propostas. Porque, por vários motivos, enfim. Então, não desanimem na hora de mandar currículo de estágio, júnior, pleno. Gente, pensa assim, cada 1.000 eu vou receber 2, 3 entrevistas. Se for um trabalho que tem muito público, muita gente faz aquilo, menos ainda. Porque quanto mais gente aplicar, menor a chance de entrevista. Então, quanto mais vagas você aplicar, a cada 1.000 vagas que eu aplicar, eu vou receber 2, 3, 4, no máximo 10 entrevistas, batendo muito alto. Então, não desanimem, tá? Mas se depois disso, pô, eu tô enviando 2, 3 mil currículos e não recebi uma propostinha de entrevista, revise o seu currículo, revisite seu LinkedIn, porque para qualquer perfil, nenhuma entrevista você chegar, algo está errado. Então, depois de ver, tipo, mas 3 mil currículos é muita coisa, tá, gente? Você pode passar dias mandando currículo, não chega em 3 mil currículos, mas essa é mais ou menos uma métrica que eu tirei baseada na minha experiência. Só pode ser diferente, você manda 10 currículos, recebe uma entrevista e recebe uma offer, mas comigo, com as propostas que eu já recebi ao longo dos anos de carreira, mais ou menos a cada 1.000 você recebe 10 para trabalhar no que você já faz em outra empresa, ou às vezes uma tecnologia um pouquinho diferente, e dessas 10 vezes 3 ou 2 viram propostas. E aí você tem que entender o que você está errando na entrevista, o que aconteceu. Uhum. Eu, por exemplo,
coisa para desenvolvedor que está indo de pleno para outra empresa como pleno ou de pleno para sênior, eles perguntam muito sobre, não tanto sobre código, porque inclusive a entrevista de júnior pergunta mais sobre código do que a de pleno. As pessoas perguntam muito sobre processo, se você sabe fazer os processos, como é, o que é por exemplo, um blue e green deployment. Negócio que às vezes não sei. Às vezes é um negócio que você já até faz, só que se você não sabe o nome. Então, voltar a estudar os básicos, além das hard skills ali das vagas, que geralmente você já vai ter, porque você vai ter uma experiência anterior, estude, gente, o básico. Tipo assim, eu consegui uma oportunidade estudando Design Principle, que é voltar e ter de cabeça o que é o Solid, e saber mais do que o Solid, que são os outros princípios. Eu ter na cabeça vários designs patterns, inclusive eu fiz alguns códigos que são totalmente inúteis só para praticar, por causa desses designs patterns, e quando eu fui explicar para os caras, eu tinha uma desenvoltura tão legal, os caras gostaram de mim na hora que eu comecei a estudar, eu falar de design pattern, que é um negócio que você, teoricamente, a primeira coisa que você aprende, design principle, design pattern. Mas no final é isso que te faz ser a diferença, o cara que consegue explicar isso claramente, sabe qual que é o papel de cada coisa em cada lugar, do que o cara que só tem experiência e tá fazendo, tipo assim, eu vi que assim faz assim. Eu quero fazer uma coisa parecida, copio, colo, ou faço igual, ou manda IA fazer e coloco aqui. Esse é o programador. Você tem que ser o desenvolvedor. Você tem que entender como é que é arquiteto, como é que isso vai ficar reutilizável. Você tem que pensar em futuro. Você tem que se importar com o seu trabalho e melhorar o que está errado, desde o Git, do Docker, na pipeline, até o deploy. É isso que o desenvolvedor faz no final, né? Se importar com É... todo o fluxo. Paulo, eu tô achando que esse episódio, ele tá cheio de dicas, na verdade. Isso daqui foi uma aula, foi uma instrução. E parabéns, porque você está sendo um excelente professor. Mas agora eu queria já chegar para perguntar o que você faz além da tecnologia? O que você faz no seu tempo livre? Quais são seus hobbies? Você pode comentar um pouquinho com a gente? Olha, vou ser sincero, meus hobbies recentes andam sendo pegar um projeto freelance e entregar e ganhar mais dinheiro. Sou uma pessoa que sou muito aficionado com trabalho. Eu sou uma pessoa que sou meio workaholic, eu trabalho muito. Hoje eu tô acordando 6h50 da manhã e trabalhando até as 9h30. Então, nisso aí, trabalhando na empresa onde eu trabalho CLT e também pegando um projeto por fora, que é um projeto extraordinário que eu comecei que é basicamente um freelance, né? Então, inclusive, freelance é uma coisa muito importante. Quando você está empregado, você pega um freelance e começa a aprender ainda mais sobre fora do desenvolvimento Uhum. e se importar mais sobre o produto, porque você tem que fazer um produto do zero. Você sabe como é que faz, quais problemas tem, e você evita isso na hora de uma entrega em produção. Isso é um ponto também. Se você entregar valor realmente, se entrega o que o cliente não quer, vai acontecer. Você entregar um negócio que o cara fala, mas eu não queria isso. E aí que você vai começar a aprender essas coisas. Então, hoje eu ando trabalhando muito, mas nos meus tempos livres eu gosto muito de nadar. Sou uma pessoa que gosto muito de água, gosto muito de nadar. Eu vou aqui perto num clube onde eu tenho que é de piscina e lá tem onde eu comprei, né, um assinatura permanente lá. E eu gosto muito de nadar, gosto muito de jogar videogame, gosto muito de ler. Sou uma pessoa que lê muito Você não e gosta de escreve pescar muito também. também? Oi? Pescar? Pescar eu gosto, mas eu joguei toda a minha tralha de pesca fora por muitos motivos. Surtei. Poxa. Compensa comprar, surtei mesmo, compensa comprar o peixe pronto. Compensa comprar o peixe pronto. Eu pegar o peixe, Pô, aprendi a pescaria é pra pegar. relaxar, não é pra comer o peixe. Ah, não, mas vai ficar no sol, que relaxamento que eu tenho ficando no sol, tomando sol no barco Tá ou vendo, na beira da pessoal? piscina. Pensem nos seus hobbies, tá ligado? Eles não podem te Então. estressar. Repensem os hobbies. Um dia eu já pesquei, já gostei de pescar, só que hoje não mais. Eu tirei isso da minha vida Tá porque liberto. estou Não, liberto. agora eu quero Gente, que você conte o episódio que você surtou. foi quando eu aprendi a limpar peixe. Aí eu falei, não compensa. Eu limpei peixe, a gente cozinhou o peixe. Falei, nossa, que legal, mas não quero mais Que não. legal, adorei. Nunca mais vou Adorei. fazer. Aprendi a fazer sem tirar a barrigada do peixe, sem tirar as coisas, limpar o peixe, tirar a escama em peixe que tem escama. Aprendi, mas não quero mais. Entendeu? Então, no meu tempo livre eu gosto de escrever muito, estudar muito. Então, ó, uma coisa legal, ó, eu escrevo, gente, escrevam, é legal escrever no caderno, papel e caneta, não anotem, mas eu tenho o meu Obsidian, onde eu armazeno todas as minhas coisas, trabalho, legal, ótimo, porque você não precisa aprender tipo, você não precisa aprender sobre o seu trabalho, você precisa documentar e ter isso fácil. Vou aprender uma tecnologia nova, gente, escreve no papel e caneta ali, ou no caso de código, pratique, bota a mãozinha no código e faça projetos, né?
Isso é uma dica legal. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de evoluir pessoalmente. Espiritualmente também, eu sou uma pessoa que sou espírita, então eu gosto de evoluir nesse ramo, na evolução religiosa e pessoal. Tenho vários livros aqui sobre isso, né? Sobre várias perspectivas, católica, evangélica, Kardec, umbandista, e eu sou uma pessoa meio eclética, né? Eu gosto de aprender um pouquinho de tudo, mas hoje eu sou uma pessoa espírita, né? Eu sigo o espiritismo, né? Que segue muita lógica. Que eu faço mais? Eu gosto que eu já falei, eu gosto de jogar online, gosto de ler manhwa, mangá, qualquer coisa que seja da cultura japonesa, coreana, que vem em formato de quadrinho colorido. Eu acho interessante, dependente do nome, né? E que mais? Acho que é isso. É muito disso, né? Que legal. É muito sobre isso. Eu te conheço há tanto tempo, eu nem sabia desses hobbies. Muito bom. Paulo, para quem está começando, você indica algum curso, conteúdo, comunidade, até mesmo pessoas que você viu e te ajudaram a crescer? Às vezes um canal no YouTube ali que o pessoal tá vendo e, nossa, é muito bom. Eu, antes de começar na área, eu fiz um curso da B7 Web, que eu gostei bastante. Inclusive, é uma história engraçada, porque eu comecei um bootcamp, só que era gratuito, né? E nesse bootcamp tinha o curso da B7 Web. Dentro do bootcamp, claramente pirateado, eu acho, né? Mas Uhum. aí eu peguei, mano, B7 Web, não tinha o curso completo. Na Black Friday, que era permanente. Não, comprei por um ano. Depois desse ano eu comprei permanente. O curso do cara é muito bom, mano. É o Boniek Lacerda. Ele tem uma didática incrível. É pago, né? Mas é muito bom. Dicas aí do ano: Rocket City tem uns cursos muito interessantes, gratuitos. Não gosto da DIO, não gosto, gente. Eu não recomendo para você aprender. Eu recomendo para você pegar certificado para faculdade. Muito bom. Cada segundo de coisa que você faz emite um certificado de 1 hora. Então, nossa, eu preciso cumprir 400 horas complementares, Paulo. Vai lá, R$ 20 de I.O., faz um curso de JavaScript que vai emitir 30 certificados, depois o certificado final com tudo junto. Só que como emite certificadinho por cada etapa, você consegue cumprir suas horas ali da faculdade. Mas tirando isso, eu não gosto tanto da didática da DIO. Você pode aprender no LinkedIn Learning, se você tiver ali pela sua empresa, ou se você tiver no LinkedIn Premium. LinkedIn Learning é uma ótima plataforma para quem fala inglês, principalmente, porque eu hoje estou vendo, eu não falo inglês fluentemente, bonitamente, mas eu entendo. Então, hoje eu faço os cursos que eu citei que eu ando fazendo em inglês no LinkedIn Learning. E os professores têm uma didática absurdamente incrível, o curso é super bem feitinho, é tudo chancelado pelo LinkedIn, então você não vai ter um curso ruim e tem muito conteúdo, porque que nem o CB7 Web é muito bom, mas eu não tenho, por exemplo, putz, eu quero aprender sobre Java, não tem. Tem só as tecnologias que o próprio Boniek entende ali, aprendeu, deu a aula, e só. Então eu vou ter Vue, React, React Native, só que eu não vou ter o mercado inteiro. O LinkedIn Learning tem muito mais E conteúdo. tudo isso foi Essa forma é muito boa. você minerando, né? Foi você procurando conteúdo Sim. para consumir e você já fazendo a própria filtragem. Legal. E Paulo, uma mensagem final para quem tá dando os primeiros passos na área? A mensagem final. A mensagem final acho que é nunca desista. Nunca desista a mensagem, porque entrar na área é o mais difícil. E, e nunca desista também do começo da área, tá? Porque o começo da área pode ser bem duro. Mas compensa, tá, gente? Compensa conforme você vai criando maturidade e estudando, tá? Não adianta você também. Se você falar assim, não gosto de estudar, Paulo, sai da arte TI, vai fazer outra coisa, porque você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que aprender as tecnologias novas, senão você vai ficar ali no eterno júnior, no eterno estagiário, no eterna promessa que nunca se concretiza. E no final você vai acabar em algum momento como pleno e ficar de pleno para sempre. Então, estude a sua área, entenda os termos e tenha confiança em você mesmo, né? Nunca desista de você mesmo e continua seguindo, né? A área de TI é muito boa, mas para quem gosta de estudar, porque para quem não gosta é muito difícil, muito difícil. Entendi. E, Paulo, agora a gente chegou no encerramento do episódio e eu senti que você tem mais coisa ainda para falar, mas eu acho que não caberia no episódio desse podcast. E agora a gente parte para os agradecimentos. E eu não tenho como te agradecer sem falar o quão incrível você é. E você não é incrível porque, oh meu Deus, você nasceu assim. Mas não, porque você tem essa vontade genuína de melhorar, né? Você tem essa melhoria contínua embutida dentro de você. E não somente em você, mas também do ambiente que você participa. Já trabalhei junto contigo e eu vejo que o ambiente que você ficou, o ambiente que você
vai estar e o ambiente que você poderia estar, eles são pontos que você sempre consegue melhorar, sabe? Então, na squad que a gente atuou junto, eu via você como um dos pilares da cultura. Em projetos que você atuou apartado, part-time ali, né? Comigo, você também era um proponente principal de uma cultura positiva, e você é esse tipo de pessoa, você é esse tipo natural que inspira, né? Essa sua vontade de crescer, ela vai inspirando as pessoas, e eu espero que você saiba disso. E hoje, você é um profissional diferente de quando eu te conheci? Sim e não. Você é diferente no sentido que você evoluiu, mas você continua igualzinho no sentido de querer crescer. Então, parabéns, continua com essa força, tá? E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parafraseando, Will, Disse você para. é, Pode parafrasear, desculpa. que ele falou e alinha muito com uma coisa que eu leio bastante em muitos lugares, que a medida da inteligência ela é a capacidade de mudar. Albert Einstein, né, em algum ano lá na Alemanha ou nos Estados Unidos. E se você tem vontade de mudar, e você consegue, se você tem vontade de mudar, você vai mudar. Se você muda e melhora essa capacidade de mudar, se melhorar a cada dia ou aprender coisas novas, você vai ficar mais inteligente, você vai ficar emocionalmente mais inteligente. Inteligência não é só, nossa, eu sei tudo na minha cabeça. É emocional, é soft skill, é o desenrolar, é a felicidade, é a ética profissional, igual eu falei várias vezes porque é muito importante, tá, gente? A ética profissional no trabalho e tudo isso junto. Show de bola. Agora, a minha parte dos agradecimentos, né, é muito pessoal meu, porque eu também comecei de estagiário na mesma empresa do Paulo e no mesmo projeto, né? Então, o Paulo foi, tipo, o meu melhor amigo de trabalho, o primeiro melhor amigo de trabalho que eu tive. Eu era QA na época, ele era dev, então já imaginam como é que foi a construção de conexão entre os dois. Eu abria defeitos, ele tinha que resolver os defeitos que eu abria, e é óbvio que a gente ficava 2, 3 horas de cálculo para discutir por que eu estava certo e ele estava errado, né? Conflitos Óbvio, saudáveis, muito saudável. Talvez não total. 2, 3 horas, que seria saudável, mas Então, ter o Paulo aqui hoje, depois de anos, né? Não foi pouco, foram anos, né, de convivência. Não de convivência total, né, Paulo, de sempre estar juntos, né? Mas a partir do momento que você ganha um amigo, ele é seu amigo para sempre. Então, você assinou esse contrato, Paulo, agora você não pode desfazer dele, né? Estar aqui com a gente no nosso podcast, né? Com o Will, que veio também para o mesmo projeto, então foi um projeto caótico, uniu três mentes brilhantes, né? Modéstia à parte. Mas enfim, é muito bom ter você aqui, Paulo. E eu sempre falei para você como você era genial. O teu jeito realmente pode assustar várias pessoas, porque você tem uma mente tão à frente que você consegue fazer assim, um cálculo igual uma inteligência artificial, um mega computador, que você joga um assunto pro Paulo, ele vai em tantas ligações, a hora que ele trava, ele fala assim, peraí que eu vou estudar, eu já volto. 2 horas depois ele está sabendo tudo sobre o assunto que a gente estava falando. Então, trazer todo esse conhecimento que você tem, e turma, eu sei que o Paulo fala rápido, eu sei que ele fala muita coisa, mas tudo que ele fala tem sentido, tem sentido, tem muito sentido, tá? Então, para mim é uma grande honra ter você aqui. Fico muito grata do Will também conseguir ter essa mesma visão que eu, né? Das palavras dele e faço as minhas, como sempre. E com certeza a gente precisa ter um segundo episódio com o Paulo, porque ele tem muito a falar sobre o assunto de jovens na tecnologia. Muito obrigada, Paulo. nossa, gente, estou muito feliz de ter participado. Eu sempre Chora, via chora, os chora. podcasts e eu ficava triste, falava, nossa, por que que o Will não me chamou? Porque É, você não... por que que o Will não me chamou? Eu ficava assim, né? Ele não me chamou, ele tá chamando todo mundo, ele não me chamou. Eu achei que ele gostava de mim, eu acho que na verdade ele nem gosta tanto assim de mim. Tô muito feliz de ter participado. Eu gosto de, igual eu falei mais cedo, gente, você falar e passar um conhecimento, você aprende falando e você concretiza isso dentro da sua própria cabeça. Isso, qualquer professor, eu acho que pode falar isso, qualquer pessoa que ensina fala isso. Então, estou muito feliz. Gosto muito dos hosters, né? Do programa, então é um ambiente que eu me sinto confortável, é um ambiente que eu sinto feliz, que eu me sinto confortável de me abrir, me sinto confortável de realmente pensar, nossa, que legal de estar
Às vezes uma pessoa que escutou isso que eu falei conseguiu um emprego por causa disso, já tá ótimo, por mais que ela não venha agradecer ou falar, tá bom. Se chegar em alguém e ajudar alguém, tá muito bom. Se ajudar alguém que tá, por exemplo, às vezes estagnado na carreira, a crescer, se alguém que tá tentando buscar um estágio agora, a conseguir o estágio, mesmo que seja mentindo, tá bom. Mesmo que, de qualquer jeito, se conseguir ajudar alguém, tá bom. Esse que é o ponto, né? Top demais! Bom, bom, então, Paulo, posso deixar o seu LinkedIn, as suas redes ali, o pessoal te encontrar? Pode sim, pode deixar meu LinkedIn. Eu Isso acho Certo? que aí, é galera. a Se única rede precisarem social de. Pode segura, porque falar o resto eu não tenho. Não tenho Instagram, não tenho nada. Tudo tem, mesmo. mas não usa. Se precisarem de dicas e de ajuda nos projetos, de qualquer coisa, chamem o Paulo diretamente do LinkedIn que ele vai ajudar vocês, tá? Ele vai ajudar, ele vai cobrar e a gente vai ganhar comissão por cima, tá bom, pessoal? Galera, esse é o Nossa. momento que a gente lembra vocês de curtir o vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. E muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, valeu, tchau, Ah, tchau! tchau, gente.